Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com esse grande dublador que eu admiro bastante, Airan Pinheiro. Vou começar de novo, desculpa. Tem meu Ale. O loop não foi. Vamos de novo. Retake, vai. Retei. Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com esse grande dublador que eu admiro, Airan Pinheiro. Dubla várias coisas aqui. Eu vou passar por alguns personagens, Veigar, Mike Ross, tem o Babies também. Eu te reconheci no Recrutador em Deadpool também. Que não foi um papel menor, mas reconheci. Mas, cara, eu queria que você falasse um pouco, né? Quanto tempo de carreira, quanto tempo você está aí no mercado, como você enxerga a dublagem hoje. Fala um pouquinho, vou deixar você falar do que eu falar. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, cara, te agradeço pelo convite, né, é um prazer estar falando com a galera aí. Bom, eu comecei em 2006, então tem 18 anos, acabei de completar 18 anos de dublagem, eu comecei já mais tarde, já fazia teatro, TV, cinema, publicidade, tudo há muito tempo, já há, sei lá, mais de 10 anos, quando eu comecei a dublar. E, enfim, comecei meio por acaso, estava fazendo uma peça com metade do elenco era de dublador. E Ah, aí o pessoal comentava: "Ah, e tal, sei que, por que você não vai e tal?" "Ah, não sei, nunca pensei e tal." E a Carla Pompilho, que foi a pessoa que me ajudou muito no começo, me levou literalmente pela mão para Herbert Richards e eu comecei a assistir tudo e tal. E aí eu falei: "Bom, eu preciso fazer um curso, né, para me especializar, porque é uma técnica, né, diferente de interpretação e tudo mais, e a técnica da dublagem em si, sim. né, é uma coisa específica." E aí eu fui fazer o curso, porque eu vi que estava começando a pintar oportunidade e eu não sabia como fazer aquilo, não tinha a menor ideia. Então eu falei: "Não, eu preciso, né, me preparar, porque senão eu vou queimar cartucho." E aí fui fazer um curso e tal, e aos pouquinhos eu comecei a dublar e tal, e a coisa foi. Não, legal. E esse ponto, eu fiz essa pergunta para todos que eu já entrevistei até agora, que eu gravei. Uhum. Então, você já estava na arte em si. A dublagem só apareceu por acaso. Eu tô vendo que a maioria, até agora, foram Sim. três, né? Você é o quarto. A maioria nunca pensou em de fato ser dublador. Apareceu na É, vida. E aí foi é, indo. a dublagem, assim, eu só sabia da existência da dublagem, quer dizer, eu soube, a primeira vez que eu ouvi falar em dublagem, eu estava indo com meu pai pra praia, a gente passou na porta da Herbert Richards, ele falou: "Ah, aqui que é feito, que é dublado os filmes, né, os desenhos que você assiste e tal." Aí eu falei: "Como assim dublado?" Ele falou: "É, você acha que o quê? Os caras fazem lá o desenho em português?" "Não, é tudo em inglês, né, francês, enfim, na língua original, e aí depois tem que dublar, coloca a voz em português." Eu falei: "Caramba, que legal, não sabia que era assim e tal." Mas é curioso porque, assim, a primeira forma de dublagem que eu tive contato foi através do meu avô, Hum, porque antes de eu aprender a ler, meu avô sempre gostou, assim, sempre foi meio geek, né, já na sim, época dele. Ele curtia tudo quanto era coisa de tecnologia, novidade e tal, então ele comprou um gravador, que na época era uma coisa, assim, de outro mundo, sim. e que não era mais fita de rolo, né, era gravador cassete e tal, que era uma coisa portátil, e aí ficava brincando com aquilo e tal, e aí ele começou a pegar todos os livros que eu tinha, né, de capa dura mesmo da Disney, do Mickey e tal, e começou a ler. E ele lia interpretando os personagens, brincando e tal. Virou uma E aí narração, eu né? Virou uma pois narração. é, fazia praticamente uma dublagem, né. É. E aí ele ia fazendo as vozes de todos os personagens, fazendo vozes diferentes e tal, muito interessante. E aí eu colocava aquilo e ia acompanhando, né, as gravuras, os quadrinhos, com o áudio dele. Então, assim, foi a Legal. primeira coisa que eu tive contato, assim, né, com esse universo do áudio em português e tal. E claro que não era dublagem, porque não era vídeo, né, Sim. mas era uma coisa de interpretação, de fazer as vozes mais caricatas e tal, e aquilo me fascinava, e eu aprendi brincando com isso, né, eu me acostumei com isso. E aí depois de, nossa, muitos e muitos anos, eu fui cair na dublagem dessa forma que eu acabei de falar, e aí tudo veio, né, tudo se conectou. Muito interessante. Caramba, eu ia deixar um tema para o final, mas como você mencionou da questão da Herbert Richards, quando você estava lá, quando você foi fazer, por exemplo, a primeira vez, você notou que você tinha facilidade em ouvir o idioma? Tô te perguntando isso porque quando eu comecei, eu ainda tô. Eu tenho 8 anos contando isso tudo, curso, mas estou há 3, de fato, né? Ainda Uhum. tô, não tô mais iniciante aqui em São Paulo, eu tô indo pro médio, né? Tô indo, né? Sim. Igual todo mundo, mas tô no começo ainda. Só que assim, eu percebi que eu gostava de dublagem quando eu ouvia em inglês, espanhol, francês, qualquer língua. Eu imaginava a inflexão no Brasil, em português. Uhum. Você teve essa questão ou você foi pegando? Eu pergunto isso fazendo as perguntas diferentes para ver como que você pensava mesmo, como que era Sim, para sim. você.
Assim, eu nunca tive dificuldade não, na verdade o inglês, basicamente, né, que a gente dubla 90% Sim, das coisas, quer dizer, hoje em dia tem muita coisa coreana, né, mas a gente dubla a maioria das coisas em inglês. sim. E tem coisas em francês, em alemão, em japonês, coreano, claro, né, tem as novelas mexicanas, né, as coisas, os conteúdos em espanhol, mas, muita coisa em inglês. E quando eu comecei era basicamente em Sim. inglês, né, tinha pouca coisa com os outros idiomas, a não ser os animes, né, que Uhum. aí era japonês, que aí é um desespero para dublar, mas isso é um capítulo à parte, depois eu falo. E aí eu tinha assim, não tinha dificuldade. Eu sou professor de inglês, né, apesar de não lecionar, eu não tenho muita paciência para dar aula, mas Mas eu sou gosta, né? formado mas eu sou formado em inglês, sempre gostei de inglês, e me facilitava, na verdade, para mim é um guia, tanto que quando eu Caramba. dublo em outro idioma, eu fico meio perdido, porque eu não consigo usar o áudio para me guiar, né, para saber em que parte está. Então, é como se estivesse fazendo uma tradução simultânea, né, eu vou ouvindo em Nossa. inglês e vou fazendo e tal junto, o áudio me ajuda a acompanhar também as deixas, né, de entrada e de final de frase e tudo mais, facilita. Mas não é um quesito, assim, que seja, vamos dizer, primordial, É, não, sabe. A não. pessoa pode dublar Sim, sem entender nada do idioma, tanto é sim, que a gente dubla japonês, né, sim. alemão, eu pelo menos não sei nada de alemão, francês alguma coisa, coreano muito menos. Hoje mesmo eu estava dublando uma produção coreana que você fala: "Eu não faço ideia de onde está", né. Pelo áudio você vai ouvindo aquilo, assim, você vai tentando acompanhar mais ou menos o ritmo, mas o ritmo de fala é diferente também, né, as inflexões são diferentes, Sim. aquelas esticadas no final de frase, né, "piom-on", aí você vai: Nossa. "O que que eu É, falo eu fiz agora?" pouca coisa, mas já fiz, mas eu, assim, eu acho que eu travei mais do que tudo, assim, quando eu peguei coisa japonesa. Fiz 2 vezes É, só. Eu, principalmente para encurtar, para aumentar, que não dá, sim. é um improviso muito rápido ali que você tem que fazer, assim, É, mas é um a bom é a treino, arte é um bom sim. treino. Com certeza. É a Ótimo arte treino. da adaptação, né, tem que estar bem adaptado. Se estiver bem adaptado, facilita tudo, né, porque é difícil você japonês as línguas, né, dos orientais, de uma forma geral, a inflexão, a forma de interpretação é muito diferente, né, Sim. e a forma deles falarem e tudo, e essas coisas de final de frase e também as frases em si, né, às vezes o cara fala assim: "Sim, muito obrigado". Não, é. "Senhor, meu É filho, uma coisa desesperadora. aí você fala: "Caramba, o que que eu vou falar aqui? Sim, muito É, obrigado, fico muito agradecido, muito, valeu muito mesmo. agradecido mesmo". Entendeu? Falar o quê, né, você fica enrolando, enxertando coisa, então, assim, a adaptação faz toda a diferença. Se estiver bem adaptado, fica fácil, fica uma dublagem normal, você chega lá e dubla. Agora, quando não tá, aí é um desespero, porque toma de enxertar coisa, de É, cortar coisa, você usa todo o é improviso doideira. que você tem do teatro ali, você tem que usar naquele momento Tudo que ali. tem direito. Por isso que é importante, né, por isso que é importante ser ator, né, Ah, ser ter a técnica, a interpretação do ator, né, porque você tem tudo ali, as ferramentas ao seu dispor, né. Ali você vai conseguir utilizar vários recursos que você tem, é. cada um numa hora, num momento diferente, de acordo com a necessidade. Então, é super importante, por isso que não tem como, né, não ser ator, tem que ser. Eu caí do cavalo, Wayne, sabe por quê? Normalmente todo mundo que eu pergunto assim, que já está há muito tempo, principalmente, já vinha Uhum. de teatro, já era da arte em si, por assim dizer. Eu gosto muito A da galera arte. mais a Não, galera mais das antigas normalmente sim, né, tinha gente que veio da rádio novela, né, do rádio sim. teatro e tal, enfim. Não, eu caí do cavalo porque, por exemplo, eu sempre gostei de dublar desde criança. Não foi, apareceu, vou fazer isso aqui. Sempre gostei, Uhum, achei interessante. E eu perguntei isso pra você porque eu tinha facilidade com o idioma. A questão, igual eu me apego muito no inglês, sempre termina cantado. Aqui, a gente em português, a gente uhum. termina seco. A maioria das frases, a gente Isso. não fala Sempre cantado, pra é baixo, sempre pra sempre baixo. pra baixo. O contrário, é o oposto sempre. Então, eu sempre vi que eu tinha facilidade com isso. E aí, na minha cabeça, eu falava assim, quando eu era adolescente, falava pro meu pai e minha mãe, mas eu não preciso fazer teatro. Eu falava assim, nada a ver, né? Uhum, Só sim, que é um pré-requisito, o ponto. Só que eu fui com a cabeça, tipo, não preciso. Em uma semana eu vi a diferença. Em uma sim, semana eu falei, não, é, eu tenho facilidade, mas eu não sou bom, por exemplo, em tal coisa que eu preciso ainda. Que é claro, é. totalmente. Aí eu mudei minha cabeça total. Eu fui com um preconceito de que eu não precisava do teatro.
porque eu tinha Uhum. facilidade. Então, essa crença tirei total, assim, não, eu preciso muito do teatro. Tanto que É claro que depois... toda regra tem a sua exceção, né, Sim, tem uns sim. fenômenos loucos, assim, Sim. que a pessoa chega de paraquedas E na vai e faz. dublagem e se dá bem, né, Sim. e assim, se acha ali, sem nunca ter feito teatro e tal. Muita Mas é muito gente, difícil, né, né? da Muito velha difícil, né? guarda, tinha gente que não tinha feito teatro e tal, porque de uma época que não era necessário, não era obrigatório, né, Sim. você ser ator. Então, assim, tem alguns casos que a pessoa, né, simplesmente chega lá e tem aquele talento nato, nasceu com isso, não tem jeito, mas é raro. Não, é E te difícil. ajuda, e de qualquer forma ajuda, mesmo quem tem esse talento vai ter uma melhora, vai ter um ganho, se for, né, formado, se tiver toda a É, formação de teatro, de palco, de interpretação de ator e tal, enfim. porque qualquer dom precisa ser lapidado, independente de qual seja, né? Exatamente, Não importa qual seja, né? exatamente, Você tem que lapidar. exatamente. Senão você fica parado com aquele dom que você tem ali e os outros vão te passando. Tanto que eu lembro uma vez, quando eu tava começando, eu lembro da Mabel César, ela falava assim, na dublagem não ficam os talentosos, ficam os mais persistentes, né? De forma Uhum, geral, ela falou. E eu vejo que é muito isso. Que eu fazia curso com muita gente, já fiz com muita gente, tipo, que tava na minha frente, assim, já, por exemplo, né? Só uhum. que era meio, sabe, eu sei. Aquela, sabe, É, prepotência, eu sei. Aí depois acabou não indo, aí eu fui passando, aí eu falei, é engraçado, né? Você precisa fazer, né? Você precisa errar, você precisa, sem dúvida, né? sem Mas, dúvida. mas é uma E coisa é isso, legal. A Mabel sempre falou isso e ela está muito correta nisso. É a persistência, né, é a resiliência da pessoa Tá. que vai lá, batalha e tal. Porque uma coisa é você ter talento, outra coisa é você ter vocação, É né, verdade. é É diferente, verdade. é bem diferente. Então, assim, tem gente muito talentosa que não vai à frente, e tem gente que não é nem tão talentosa, mas se esforça e aos poucos vai aprendendo e tal, e tá ali batalhando, tá sempre, né, se fazendo, presente. E acaba conquistando, acaba conseguindo seu espaço, né. Mas não é fácil, não é fácil não, ainda mais hoje em dia está cada vez mais complicado entrar, né, chegar no mercado da dublagem. Não, eu vou falar um pouquinho dos seus personagens, depois eu vou ter umas perguntas pra te fazer isso pra ver sua visão. O seu Beleza. divisor de água, assim, na dublagem, foi o Veigar? Em LOL? Ou não? Ou foi algum outro? Que é Uhum. assim, que você fala Cara, assim, foi meu primeiro, eu não digo, não tô nem falando de questão de interpretação, digo de dar um boom assim, seu nome, uhum. né? Você fala, pô, Não, ou foi outro personagem? Porque você sempre falou bastante é, dele, eu vi alguns papos seus, você tem um carinho por esse personagem, aparentemente, sim, sim, mas tenho. Tenho um carinho enorme, né, pelo League of Legends, pelo Veigar, mas, ele foi de uma certa forma um divisor de águas também, é só um ponto mas adicionando, é mais pelo público, público de game, né, na verdade. Te exato, alavanca muito, isso que eu quis exatamente. dizer. O público de game e de anime é diferente, né, é um público diferenciado, a galera que curte, que é fã de dublagem também, então é diferente. É diferente, por exemplo, do Mike do Suits, né, do Esse era o Mike próximo Ross. que eu ia falar, esse aí eu até É, choro. pois é, ele pra mim foi a virada de chave realmente, porque eu estava mais ou menos com o que você tem agora, uns 3 anos de dublagem, e aí eu não ia fazer esse teste, eu não estava escalado para fazer o teste. Eu fui com o Léo Rabelo, né, que é dublador também, do Rio, super talentoso por sinal, Léo, um abraço. E, cara, a gente estava de carro, eu não me lembro se eu estava de carona com ele ou ele estava de carona comigo, e aí ele falou: "Ah, eu vou passar só no estúdio para receber, né, o pagamento e tal. Vamos lá comigo, depois a gente come alguma coisa e tal, já acabou por hoje?" Eu falei: "Pô, já, tô indo para casa". Aí ele falou: "Ah, vamos lá, pô, não vai fazer nada e tal". Eu falei: Tá, tá bom". E aí subi. Quando eu cheguei no estúdio, o Gutenberg Barros, que estava dirigindo, que dirigiu a primeira temporada de Suits, Sim. e estava fazendo o teste, ele falou, olhou assim e falou: "Ah, quer fazer um teste não?" Eu falei: "Sempre, o que que foi?" Aí ele falou: "Não, porque é o seguinte, cara, eu tenho um teste para entregar hoje, e tá faltando uma pessoa para fazer um teste de um personagem dessa série. E não vai dar para o cara vir", era o Peterson Adriano que ia fazer, que por sinal teria ficado bem legal também, porque o Peterson é E ótimo. ele participou, você assistiu a série ou não Ele assistiu? Só participou, dublou? sim, sim, não, Ele assisti, participou assisti. do advogado chatão lá. Exato, exato. E tem cenas que, É. somos nós 2 Ah, contracenando, que é muito legal. E o Peterson é um capítulo à parte também, é um cara que me deu muita força desde o começo, é parceiro, o Peterson é, assim, cara nota 10. Mas enfim, voltando. E aí ele estava com dor de garganta, super ferrado, rouco, não tinha como fazer e tinha que entregar o teste. Aí o Léo inclusive tinha feito
teste para esse personagem também. Ele acabou fazendo o melhor amigo do Mike, que agora eu Eu esqueci ia o nome. falar, o Trevor. O Trevor, Depois até isso. trocou a voz dele, mas ele fez por Isso, umas é. temporadas. Ele começou fazendo Trevor. Ah. Ele tinha feito teste também, ele até brincou, falou: "Ó, vai pegar o teste não, né, porque eu fiz teste e tal, não sei o quê". Aí eu falei: "Cara, vamos embora, vou fazer", tipo, a gente chama, né, só pra cobrir, só pra preencher aquele teste que você não vai pra fazer pra ganhar, Sim, é só pra o cliente ter lá as 3 vozes pra escolher e tal, porque o teste normalmente é feito assim, né, manda sim. 3 vozes diferentes e o cliente escolhe. Às vezes não escolhe nenhuma das 3, manda refazer, enfim. E aí, quando eu terminei de gravar o teste, o Gutenberg falou assim: "Cara, eu vou te falar uma coisa, não sou eu quem decide, né, é o cliente, mas ficou muito legal a tua voz nele. Cara, eu não imaginava, encaixou bem pra caramba, É ficou verdade. bem, deu Fica deu mesmo, match, assim, ficou fica bem mesmo. legal. Pô, se dependesse de mim, eu te escalaria. Ficou legal". Eu falei: "Ah, legal, né, então tomara, vamos ver o que que acontece e tal". Aí passou tipo uma semana, me ligam e tal do estúdio: "Ah, pra marcar um horário", "Ah, fala aí, então não sei o quê", tipo, sei lá, de 2 às 7. Aí eu: Nossa, vários "Hã?". episódios. Aí eu falei: "Caramba, como assim?". E aí, é o que eu te falei, eu estava, né, ainda numa fase inicial, eu nunca tinha feito nenhum personagem grande, né, em série, em filme e tal. Sim, Eu tinha feito personagens menores ou vozerio, né, dobrinhas e tal, coisas pequenas. sim. E aí, quando ela falou isso, a menina, né, do estúdio falou que era, tipo, um período de 4, 5 horas de gravação. Eu falei assim: "Espera aí, é a série que eu fiz o teste?". Ela falou: "É, você passou". Eu falei: "Caramba", eu fiquei sabendo assim, na hora, Caramba! ninguém me avisou. Aí eu falei: Caraca. "Caramba, não acredito", eu, pô, dando pulos de alegria, daí eu falei: "Caramba, legal e tal, não sei o quê", e aí comecei. E eu não sabia exatamente como é que era a série, né, não sabia a repercussão que a série ia ter depois e tal. E comecei fazendo lá, achei a série bacana, umas cenas bem interessantes, porque tem uma coisa de humor também, né, ainda mais Sim. entre os 2, entre o Nã Mike e o Harvey, não, tem aquilo muita ali é coisa. muito bom. Os O texto é muito bom, né, o roteiro é muito interessante, tem a parte séria, tem até romance também, que tem o triângulo amoroso lá com o Trevor no começo, né, e ah, tal. E aí, enfim, eu achei bacana a série, mas ok. Ela não era exibida inicialmente no Brasil, né, já estava sendo exibida nos Estados Unidos, aí depois começou a passar, eu não me lembro se era no USA, era algum canal que não tinha muita audiência, um canal a cabo. A série simplesmente ninguém conhecia, ninguém sabia, até que ela entrou no catálogo da Netflix. não, quando ela Aí entrou hoje, inclusive, não sei se você tá por dentro disso, cara, ela voltou a dar um boom aí, no mundo sim, aí, isso aconteceu, aconteceu durante a pandemia. deu um Durante a boom. pandemia teve um boom, e aí ela tá entre as séries mais assistidas da E história. continua até agora, tanto que eu vi que você dublou lá uma parte do podcast, né, do Patrick lá, Sim, sim, ele está eles fazendo agora fizeram por lá. causa disso, né, que deu um boom nos Estados Unidos Sim, eles lá. aproveitaram, né. Ele falou que os 2 motivos eram, o primeiro motivo foi o boom que teve, né, a série depois de já ter terminado já a última temporada, teve um ganho, assim, um boom de repente, que eles resolveram fazer o podcast. E o outro motivo é que ele estava sem trabalho. Eu estava sem fazer nada, vamos embora, então vamos fazer. E aí eles resolveram fazer o podcast. Mas então foi isso, assim, ele foi realmente um divisor de águas, porque foi o primeiro personagem grande que eu peguei. Ele não é exatamente o protagonista, né, ele é co-protagonista, porque eles É que em dividem muitos ali o momentos Mike e o Harvey. ele é a parte mais emotiva da parada ali. É, O e a Harvey é, história só que começa, escondido, né. O Harvey é, também é, mas ele é escondido, não fala nada, ele faz nas o lance é escuras. que no começo ele era como se fosse o principal, porque a história gira todo em torno É, dele, né. Que é. ele é um cara superdotado, que ele é super inteligente, tem uma memória fotográfica e tal, não sei o quê. E aí a coisa dele conseguir entrar numa firma, né, de direito em Nova York sem nunca ter feito uma faculdade, né, e ter sido expulso de Harvard. É verdade. E aí então assim, gira muito em torno dele. Depois que eles estão já no escritório, aí a coisa começa a se dividir, Sim, né, que sim. tem essa coisa dele manter o segredo, o romance dele com a Rachel e tal, não sei o quê, e o Harvey, que tá, né, ali à frente dos casos e tal. Então aí eu acho interessante a forma como o roteiro é escrito, porque ele começa a dividir bastante coisa, né. Sim. Tem E a se Jessica, tem o conecta, e Luz, acaba tem tudo se conectando, né,
no final E das todo contas. mundo tem o seu peso, a sua importância, e Tá. os personagens são muito bem definidos, o que é muito legal na série. Não só o roteiro, mas os personagens são bem definidos, e cada um tem o seu papel ali dentro e funciona muito bem. A Donna, né, que é fantástica, um personagem Uhum. genial. Então, assim, aliás, a Silvinha Goiabeira, Fiz ela com ela começou fazendo ontem, fiz com ela pois ontem. é, Perguntei por porque isso que ela eu foi tô trocada, ela ficou por isso que eu tô chateada. Ela não quis falando. falar muito não, mas aí eu cortei o assunto, mas ela ficou meio O chateada de bom, ter o que eu sei foi porque ela foi para São Paulo, foi na época que ela foi para São Paulo e aí substituíram. Porque na época é, não tinha essa coisa de fazer Rio e São Paulo, assim, sim, tranquilamente, fazer o remoto e sim. tal, a pessoa teria Tinha que que ir estar para lá São mesmo. Paulo, ir para o Rio presencial. E aí, o que eu sei foi que aconteceu foi dessa forma, que como ela tinha ido para São Paulo, tiveram que substituir, e aí entrou a Prica, né, a Priscila Morim, que, nossa. Você falou que assistiu a série, você no geral, eu vou falar mais um pouquinho do Mike, que eu quero falar uma coisa que é muito importante, que talvez você não saiba. Mas, por Uhum, exemplo, você costuma assistir as suas produções, você é uma pessoa que gosta de assistir? Não tô falando que você dublou. Você gostou, por exemplo, Suits. Suits você gostou da temática. Você achou legal, tudo uhum. mais. Aí você assiste. Ou no geral, pra você, assim, de forma bem geral. Não, é um trabalho que eu vou fazer, eu gosto de dublar, mas assistir não tenho muito interesse. Assim, tô te É, perguntando. depende muito, depende da produção. Se é uma coisa que eu gosto, né, que é do meu gosto pessoal, aí eu paro para assistir. Eu normalmente, sempre que dá, eu dou uma olhada para ver como é que tá o trabalho, o que que pode melhorar, o que que eu posso corrigir e tal, porque eu confio muito nos diretores que estão me dirigindo ali na hora, mas eu tenho um senso crítico muito forte, né, então eu sempre acho que dá para melhorar alguma coisa, que dá para lapidar, que dá para, né, aperfeiçoar alguma coisa, então eu fico sempre de olho. Mas nem sempre dá pra gente ver, né, É, não, tudo que a gente com dubla, certeza. Sim. é meio difícil. Muita coisa. Mas no caso de Suits, por exemplo, eu assisti porque eu fui dar uma olhada pra ver, até porque foi o primeiro, né, como eu te falei, a primeira vez que eu estava fazendo um personagem maior e tal, então eu queria ver como é que estava, mas eu me apaixonei pela série, porque a série é muito legal, a série é muito boa, e aí eu comecei a ver e não consegui parar, eu via assistir tudo, assisti a série inteira, todas as temporadas, Eu não, porque é muito legal. você tem noção, assim, eu sou muito uma das minhas favoritas, assim. Até a terceira é onde tem mais lições. Depois começa mais nos Uhum. casos, né? Até a terceira onde tem Sim. mais aquela parada do Harvey, do Mike, ou do Mike depois ensinar alguém, ou ele pegou É, uma visão do Harvey. Você tem noção que com a sua voz, você, tipo, muda. Porque a pessoa que não tá assistindo original, assistindo dublado, faz questão de dublado, sim. você muda algo na vida dela, por mais que seja um personagem, mas é uma coisa porque é uma série muito real. Tirando os casos que às vezes resolve rápido, que não existe caso que resolva Uhum. rápido, mas a temática do caso e algo que acontece. Você tem noção? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de motivação, superação, disciplina. Eu gosto desses temas. E essa série traz muito entre o Harvey e o Mike. Você tem Sim, noção sim. disso que você pega? Tem uma cena que você fez com. Eu não lembro o nome do dublador do Harvey. Inclusive, é difícil achar ele, porque ele é mais velho. Não consegui É o achar Paulo ele. Bernardo, é Então o eu não PB. consigo achar ele de jeito nenhum. Mas tem uma cena que eles sempre conflitam, porque o Mike ele desafia o Harvey a pensar de Uhum. outro jeito, né? Tem uma cena Sim. que você fala pra ele: "Ah, você pergunta que tipo de advogado que eu quero ser, mas primeiro Uhum. eu quero saber que tipo de pessoa que eu quero ser". E às vezes eu preciso do meu tipo do que do seu. E aí tem Isso. essas continuação. Aí o Harvey responde: "Ah, eu só vejo um garoto assustado que pediu uma Uhum. oportunidade e não sabe o que quer fazer". Então assim, é umas Isso. coisas que marcam. Você tem essa noção? Porque assim, ouvindo sua voz muitas vezes, você me motivou muitas vezes no momento que eu estava deturpado ali com alguma coisa. Você tem essa noção Uhum. que você fez comigo? Você já fez com outras pessoas, com certeza. Queria É. saber se você tem essa dimensão ou nem passa na. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, até que eu recebi uma mensagem uma vez, me pedindo para mandar um áudio, eu fico até emocionado, porque isso foi realmente foi um momento, assim, que caiu uma ficha, sabe, diferente. Um menino mandou uma mensagem inbox para mim no Instagram, falando que ele e o pai assistiam, Suits direto. Os 2 juntos, que eles adoravam e tal, não sei o quê, e que o Mike era o personagem preferido e tudo mais e tal, e que durante a pandemia o pai faleceu de covid. E aí ele queria, uma mensagem para o pai, mas com a voz do Mike. E aí eu mandei uma mensagem eu fiquei tipo umas 2 semanas para mandar a mensagem, porque eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que falar. E aí o pai também tocava guitarra, também era músico e tal, eu também sou, e aí eu fui por esse lado da música, fui falando várias Eu coisas e também, tal. ó. Também gosto. É. E aí eu fui conversando com ele mesmo, né, como se eu estivesse batendo um papo.
E aí mandei, o menino ficou super agradecido e tal, sabe, emocionado e tudo. Aí eu falei: "Caramba, o trabalho que a gente faz, né, mexe com a cabeça das pessoas num nível que às vezes a gente não tem noção, né, a gente não tem dimensão de como isso chega nas pessoas, né, de determinadas falas que é através do personagem, claro, É que naquele não é momento direcionado". você é o Patrick, você não é, você é o Exato, Patrick naquele momento. exato. Você é o Você está Mike. dando voz É, e você está dando a oportunidade da pessoa entender aquilo, porque, né, muitas vezes a pessoa não entende o idioma original, então o teu trabalho permite que a pessoa se emocione, se toque, se modifique com ah, aquilo, né, com aquela fala. Então, a partir desse momento, você vê, isso é recente, né, isso sim. foi durante a pandemia. Então, foi uma coisa que realmente me fez pensar e repensar a dublagem, né, a profissão e o meu papel ali, a importância disso. Eu não faço nada para posteridade, não é isso, não Sim, não fico, não acho que, né, meu trabalho é o mais importante do mundo, que eu modifico vidas, não é isso. Mas também mas modifique mas sim. também, mas também, Modifique. sabe. É impressionante. E modifica a nossa vida também, né, porque às vezes você faz uma fala, alguma coisa, ou assiste uma cena que você está gravando, que você se identifica e você percebe uma série de coisas que estão acontecendo na sua vida pessoal, né. O próprio Suits teve, eu me emocionei muito em algumas cenas de Suits, A cena que você né. faz quando a Rachel avisa que a avó faleceu, nossa, aquela cena ali, É, pois é, aquela foi uma, aquela aquela foi ali, uma. Foram 2 cenas, foi quando a Rachel, final de temporada, né, a sim, Rachel fala pra ele e tal, e eu morei com a minha avó durante um bom tempo, eu também. né, no final da vida dela, e eu fiquei cuidando dela, e as pessoas, e eu na loucura de teatro, ensaio e tal, e cuidando dela, eu saía correndo para o ensaio, voltava pra casa, saía correndo de novo, porque eu estava fazendo 2 peças ao mesmo tempo. Então, Nossa. assim, foi um período louco pra caramba. E as pessoas falam: "Pô, coloca ela numa casa, né, de repouso e tal pra cuidar". Eu falo: "Ah, não, não, ela cuidou de mim a minha infância inteira, sabe, agora é a minha vez de retribuir e cuidar dela, então imagina, jamais vou fazer isso, eu dou meu jeito". E aí, ali, tinha essa coisa também dele cuidar da avó, ela estava num lar para idosos, Sim. mas ele que bancava e ele estava sempre lá, ele visitava ela, né, sempre preocupado e tudo, e ele estava justamente querendo tirar ela e colocar no apartamento. E aí, quando ele teve condição de comprar um apartamento, vou dar um spoiler agora aqui, né, aí ele compra o apartamento e tudo tal, não sei o quê, e aí ela acaba falecendo. E, então, assim, todo esse cuidado que ele tinha e tal, eu tinha uma identificação muito grande, né, com essa situação e com o personagem ali, com tudo que estava acontecendo. E aí, quando ele recebe a notícia de que ela morreu, aquilo, eu realmente eu fiz a cena, assim, eu esqueci o 200%, né, texto. Não, 200%. esqueci o texto, até porque não dava para ver, né, não dava para ver. E a outra cena foi quando ele tá na igreja também com o padre, Ó, aquela é pesada também com aquele padre. que aí o padre fala para ele que tinha guardado, né, o livro que ele lia quando era criança e tal, não sei o que, babá, e aí ele lembra dos pais e tudo, e eu também já não tenho mais os meus pais, e ali também foi uma coisa que me tocou também, foi uma cena que ela vai sendo construída de uma forma, num crescendo, que eu fui me emocionando e também, assim, esqueci o texto. O Uhum. texto foi para o espaço, eu fui fazendo meio que no improviso, não conseguia enxergar nem tela nem papel, né, na época ainda era papel, texto, roteiro, Sim. eu não enxergava mais nada, porque as lágrimas corriam, assim, e eu fui fazendo meio que no instinto, né, o que E o bom vocês assistem lá na tela e o hoje, bom é que você botar já lá esse dubla ele, episódio, você eu já assisti sabe ali. como ele é, né. Você já sabe como é a Ah, sim. interpretação dele, como Aí ele depois, respira. depois de um tempo, depois de isso, foi uma coisa também que eu percebi. Algumas coisas eu fui percebendo na prática e aos poucos na dublagem, Eu né. acho que ele tem muitas Quando micropausas, eu não acho que ele é fácil de dublar, cara. Assim, tô dando Não, minha não é opinião. fácil, Ele tem não é muitas fácil. pausas rápidas, assim, e fala, pausa e fala. É, Eu é, observando, assim. não é fácil não, mas é o que você falou, a gente vai se acostumando, né, foram algumas coisas que eu percebi. Por exemplo, quando eu percebi, eu assisti, quando eu estava assistindo ainda na Herbert, né, as pessoas dublando e tal, não sei o quê, algumas vezes eu entrava na cabine mesmo para assistir do lado ali na bancada. E uma pessoa que me ajudou demais no começo, depois que eu cheguei na Herbert, foi uma pessoa que me deu a mão e que me apoiou desde sempre, foi a Carmen Sheila. E eu ficava sempre no estúdio, né, pedia para assistir, ficava lá na técnica, do lado dela, assistindo. E aí uma vez ela falou assim: "Vai lá para dentro, vai para lá e tal, não sei o quê, para você ver
o Briggs dublando. Vai Caramba, lá que pra legal. bancada. Aí eu falei: "Pô, mas não vai atrapalhar ele, né, e tal, não sei o quê". Ela falou: "Não, vai nada". Ela falou: "Gui, tem um amigo meu que tá começando e tal, não sei o quê, vai pra ir assistir, você se importa?" Ele: "Não, claro que não, vem pra cá e tal, não sei o quê". Eu fiquei lá do lado dele. Aí eu comecei a perceber ele riscando o texto, né, cortando, anotando coisa, botando pausa, botando a velocidade, setinha pra correr, né, pontilhado pra ir mais devagar e tal, o ritmo da fala, né, das pausas e tudo. Aí eu comecei a perceber que eu falei: "Cara, o que tá ali no papel é um guia, mas não é o que você vai fazer, Porque né, você você tem corta um que monte de adaptar". coisa, né? Você tira várias coisas ali. É, porque quando o texto é bem adaptado, né, eu depois passei a traduzir e eu tinha essa preocupação, como dublador, eu traduzia de uma forma que as pessoas não iam precisar mexer tanto no texto, a não ser que fosse uma questão de gosto pessoal, eu prefiro tal palavra ou eu prefiro Sim, trocar, inverter aqui a ordem de uma palavra ou outra e tal, mas eu me preocupava sempre com bilabial, né, com terminar fechado, aberto, o tamanho da frase e tudo mais, aquela coisa toda. sim. Então eu já traduzia adaptando, mas infelizmente, a maioria das vezes a gente não tem isso. Hoje em dia tem até separado, né, o tradutor e o adaptador, mas ainda assim chega muita coisa na bancada que não está bem adaptado, não está legal, e você tem que se virar. Então essa capacidade de você, né, conseguir cortar, editar coisa, enxertar a palavra, trocar a palavra de lugar e tal, para poder caber e fazer sentido e tal, é uma característica muito importante para o dublador, né. E, enfim, eu fui percebendo essas coisas, né. E ali com ele, eu comecei a ver que você tem que realmente mexer no texto quando é necessário, e algumas coisas que você vai percebendo também. E aí eu estava no começo, né, eu estava começando a fazer um personagem grande, eu comecei a perceber isso também, que quando você faz uma série, você evolui muito, né, ou uma novela, alguma coisa que seja, né, em sequência, que você duble toda semana, porque é aquela coisa prática te leva à perfeição. É. E além de você estar Hum. praticando, estar fazendo ali, né, com uma frequência diferente de fazer uma participação, fazer um vozerio, fazer uma dobrinha e tal, você começa a conhecer o ator, a forma dele interpretar. E aí vai ficando mais fácil. Então é como você falou, ele não é fácil. Ele é um ator, não vou dizer que é difícil, dos mais difíceis, mas também não é fácil. Mas você começa a aprender o ritmo dele, começa a aprender a forma como ele fala, como ele interpreta, e aí vai ficando mais natural. É, assim, Você lá dublando você sempre dublando, você vai pegar muito mais, mas eu observando, assim, que às vezes claro. eu gosto de assistir no original para ver como que o cara tá fazendo, eu gosto de ver o dubla Uhum. eu gosto, uma mania minha até para eu aprender, ele fez isso aqui, Sim, a sim. gente que é da área, a gente vai pegar a técnica do que o dublador fez comparando ao original. Eu vejo que Uhum. ele é meio, tipo, ele vai falando de boa, do nada ele fala rápido, dá micropausa, ele volta, eu acho ele bem, assim, usa bastante da É, interpretação, assim, em geral. é. Hum, Tem muita coisa que a gente chama de mumunha, né, ele tem as mumunhazinhas de ele tem os tá, vícios, né? Isso. Os vícios, isso. ele tem o vício. E tem várias coisas que ele faz, principalmente nas primeiras temporadas, quando tem aquela coisa mais do Batman e Robin ali dos 2, né, da troca dos personagens, fala de filme e tal, não sei o quê, que ele troca a entonação, né, troca a inflexão e tal. Então ele vai fazendo os 2, tanto ele quanto o Harvey, né, eles vão fazendo essas nuances e você tem que acompanhar, né. Não, legal. Eu falei uma palavra boa que eu queria falar de outro personagem, que confortável, o Bavis. Eu já tinha visto, no início eu não reconheci que era a sua voz. Assim, eu Aham. não assisti esse aí, eu via episódios aleatórios, sabe? Quando passava, eu assistia e tal. Uhum. Eu não tinha reconhecido. Depois eu fui falando, pô, eu conheço a voz. Você não ficava rouco, não? Eu não fico rouco não, mas eu vou te falar que eu fico com a garganta quente no Não, final. menos mal, porque eu ficava pensando, eu sempre penso que quando alguém faz uma coisa, por mais que tenha técnica e tudo mais, tá fazendo um pouco, vai fora da região do habitual, fico pensando, Uhum. será que essa pessoa não ferra a voz, né? Imagina ter outro É. personagem pra fazer. Eu fico assim, o que que você achou? Não. Você Não, acha eu mais eu fácil adoro. assim? Eu evito marcar alguma coisa depois dele sempre que eu posso, né, assim, deixo ele sempre o último do dia, porque depois É, a garganta fica quente. Porque, por exemplo, é diferente ele de outros personagens como o Veigar do League of Legends, por exemplo, que é num registro super alto, mas mais pro é agudo, mais né? limpo, Mais é pro mais agudo. agudo, mas é limpo, né. O Biggs não, ele é na garganta, né, aquela coisa: "Ah, cala a boca! Ah, butthead! E tem uma coisa também que força, que ele fica o tempo todo É, você
Tem razão, tem razão. Eu sou Cornólio. É verdade. Então, ele fica o tempo todo. Esse negócio de ficar arranhando a garganta o tempo inteiro, isso sim, isso é que dá o problema. Então, respiração. Respiração. Aliás, é a dica que eu dou para qualquer um que estiver começando aí em dublagem, Respiração. cuida da respiração. A respiração, você precisa de ar para falar, né. Então, se você fala sem ar, você vai apoiar numa forma diferente, numa forma errada, E vai e você comer vai machucar a sílaba. voz. E vai comer sílaba Vai também, né? vai comprometer a sua dicção, suas inflexões e vai te machucar, né, vai te machucar, você vai perder potência vocal. Mas voltando ao Beavis, foi muito legal, porque eu já era fã de Beavis and Butthead. Eu tenho até hoje vários VHS original, né, em inglês, Nossa, que do legal. Beavis and Butthead. Eu adorava, eu achava genial, eu achava muito engraçado. Você gosta desse E tipo de aí, desenho também, quando assim, essa na época animação? Você gosta desses tipos fala. de. Não, você gosta desses tipos de desenho? Tipo Family Guy, Sim, Simpsons, nessa linha sim, assim? sim, sim, Não, sim, né? eu me amarro. Eu adoro desenho de forma geral, desenho, assim, a maioria dos desenhos eu gosto, mas esse tipo de conteúdo, tipo Beavis and Butthead, essas coisas meio politicamente Eu incorretas gosto e tal, também, eu gosto também, eu eu gosto também. teve outro desenho que eu fiz também que é o Brickleberry, não sei se você já ouviu falar, tem na Netflix Já também. ouvi falar. Esse desenho é muito engraçado também, eu fazia o Denzel, que é uma figura, um personagem muito engraçado. E, enfim, mas voltando, aí eu estava dirigindo nessa época no estúdio, e tinha acabado de dirigir uma série, aí a menina falou assim: "Ah, chegou um desenho, você quer pegar a direção?" Então, não sei o que, eu falei: "Ah, desenho? Sempre, né, claro que eu quero e tal". Eu falei: "Qual é o desenho?" Ela falou: "Ah, não lembro, vi aqui o nome no e-mail e tal". Aí fui olhar e falar: "Ah, Bevis, Né? Beeve", eu falei: "Beavis and Butthead", ela falou: "É isso aí", eu falei: "Cara, eu não acredito, sério?". Ela falou: "Ah, você conhece?" Eu falei: "Lógico que eu conheço, pô, não dá Que direção horas, pra ninguém né? não, essa é Que minha". horas, que horas eu Não, falo? vou dirigir. Nossa, maravilhoso, né, adoro e tal, não sei o quê. "Ah, você conhece?" Falei: "Conheço, conheço, pô, sou fã, acho muito legal". Aí beleza, pô, saí feliz da vida do estúdio e tal, no meio do caminho pra casa eu liguei para o estúdio e falei: "Aí, para. Quero dirigir não, tá louco, não quero dirigir, eu quero fazer, eu quero dublar, um dos 2, não, de preferência o Beavis". Aí ela: "Pô, mas você não quer dirigir?" Eu falei: "Não, não quero dirigir e tal". Aí o dono do estúdio veio falar comigo e falou: "Cara, faz o teste então, e aí a gente vê, se você passar, eu dirijo". Aí eu falei: "Tá, beleza, então combinado", porque eu não gosto muito dessa coisa de acumular função, É sabe. dirigir e dublar, né? Eu acho que deve Dirigir, ser. dublar e É, traduzir, né, porque você também tem faz. colegas que fazem isso, sabe, mas eu não acho legal. Primeiro porque você fica enlouquecido, né, você não tem tempo para É, respirar. não, mental fica zoado, assim, fazer. Segundo que você acaba se influenciando, porque você vai se autodirigir, já não é uma coisa muito legal, né, até eu diria até, Você não tem outra quase visão, né? antiético. Você não tem outra Exato, visão. exato, exato, exato. Você está a par, você está inserido no conteúdo, mas você não tem uma visão de fora, vendo, né, de repente Pra uma você coisa ter um diferente. debate ali de troca de ideia Exato, exato. mesmo. Para você ter, né, uma visão diferente. E terceiro, e para mim, na verdade, o mais importante, é porque cada um faz o seu, né, e aí todo mundo tem trabalho, né, todo mundo precisando trabalhar, imagina, tem uma pessoa fazendo 3 funções e outros É. fazendo E nada, eu tenho uma opinião precisando forte pagar a sobre isso. conta. E eu tenho uma opinião É, forte sobre isso. Não sei se você vai concordar comigo. Se você faz muita coisa, eu acho que você não faz nada 100%. é óbvio, né. Você não Isso faz. aí Não existe. Tem quem fala que não faz, eu não tenha acredito. Eu não acredito. Não Não tenha acredito. dúvida, não tenha dúvida, isso aí é fato. É. Então eu falei: "Não, eu não quero e tal". Aí, enfim, quando eu fui fazer o teste, porque eu queria fazer, mas eu fiz teste normal, igual todo mundo. Sim. Aí o o dono do estúdio me botou pra fazer teste para os 2. Putz, Aí eu falei porque ele me colocou pra fazer teste para o Butthead. Aí eu falei: "Não, eu cara, eu quero queria fazer o ver. Beavis", que, pô, o Beavis é completamente retardado, né, e tal, não sei o quê. O Butthead é mais malzinho, assim, e tal, é o cara que faz o bullying, Sim. o Beavis é o que recebe, né. Aí eu falei: "Não, ele é o mais engraçado, porque ele é o mais inocente, o mais gaiato e tal". Aí ele falou: "Não, faz os 2 então". Aí eu falei: "Putz, tá". Eu falei aí torcendo pra não passar para o Butthead. Cara, Passou os dois. o Ah, cliente aprovou para os 2. ah, Aí eu falei: "Eu não vou fazer os 2, não vou fazer os 2, imagina, não", porque no original é feito pela mesma pessoa. sim, Então por isso que o cliente não estava se preocupando em ter o mesmo dublador. E aliás eu acho que ele nem sabia, porque normalmente o cliente não sabe, né, quem fez. sim. E a voz é bem diferente um do outro, eu fiz bem diferente e tal.
e ele aprovou. Eu falei: "Não, cara, não vou fazer, eu quero fazer o Beavis, deixa eu fazer o Beavis". E aí eu chamei o Léo Rabelo, que foi que me levou para fazer Sim, quer dizer, para fazer o teste não, me levou para o estúdio, por acaso eu acabei fazendo o teste para o Mike, né, do sim. Suits, e aí chamei ele para fazer o teste, falei: "Cara, bota o Léo, vai ficar legal ele fazendo". E aí ele fez e passou. Ah, que show. E, enfim, e aí, cara, foi muito legal, foi uma experiência, assim, genial, porque eu já era fã, e é muito legal quando você pega alguma coisa que você já é fã e você consegue dublar, né. Depois eu fiz teste também para um outro desenho chamado Corrida Maluca, que é antigão, né, o Wack Races, que Eu é, nossa, assistia, eu clássico da assistia. Hanna-Barbera, e eu adorava quando era moleque, via aquilo direto e tal. E aí fizeram um remake com traço um pouco diferente, mais atual e tal, Sim. e teve várias temporadas. E foi a mesma coisa, eu cheguei no estúdio, aí falaram: "Ah, quer fazer um teste?" Eu falei: "Claro que eu quero, vamos embora". Aí quando falaram: "Ah, é para o Frank", né, para o Frankenstein lá Sim. da Corrida Maluca. Aí eu falei: "Caramba, cara, eu não acredito". Aí, nessas coisas, assim, eu fico nervoso quando eu vou fazer o teste, porque são coisas Você que eu gosta, quero muito fazer. porque você É, eu gosta sabe. mesmo, né. É É, diferente exato, o porque peso, eu né. sou f exato, eu sou fã. Quando eu vou fazer um teste, uma coisa que eu não faço ideia do que é, você vai Mas lá e faz o fica mais teste, se passar, relaxado. se não passar, tudo bem, entendeu, e tal. Mas nesses casos, assim, não, você fala: "Cara, eu quero fazer", Sim. né. E foi assim em várias coisas que eu fiz. Eu fiz o Frank do Corrida Maluca, faço até hoje, né, o Vaidoso dos Smurfs, que eu também já era fã. Sim. Que mais que aconteceu? Ah, o Beaker dos Muppets, "Mimi, mi, 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 mi", Esse eu já vi, que, isso é muito né, bom. que, foi sensacional, porque eu adorava, meu personagem preferido dos Muppets disparado sempre foi ele e o animal da batera. E aí eu falei: "Cara", quando eu cheguei pra fazer, falou assim: "Ah, é Muppets", eu falei: "Cara, os meus preferidos são o animal e o Beaker", então não sei o quê, ele falou: "Pô, pois é, pra fazer teste para o Beaker", era até o Briggs que estava dirigindo. Aí eu falei: "Cara, não acredito". Falei: "Agora tu me deixou nervoso". Ele: "Pô, por quê?" Eu falei: "Cara, eu adoro esse personagem, sou fã desde sempre". Eu fui durante muito tempo guia de turismo, né, guia Disney, levava grupo pra Disney e tal, e aí tem a atração dos Muppets, né, no que na época era o MGM Studios, Sim. e aí, cara, eu via aquilo, sei lá, já devo ter visto aquele troço uns 50 vezes, e eu rolava de rir as 50 vezes. Você As pessoas falavam realmente assim: "Pô, gosta, mas né. você", as pessoas falavam: "Mas vem cá, você é a primeira vez que você está vindo? Você não tinha vindo?" Eu falei: "Eu já vi esse troço trocentas vezes, mas eu adoro, eu acho muito engraçado, eu me divirto e cada vez eu vejo um detalhe diferente", enfim. E aí eu falei: "Cara, eu tô nervoso". Aí eu falei: "Mas espera aí, só tem um detalhe, você está me botando para fazer teste para o Beaker e o Beaker não fala, né, ele fala o idioma dele, o que a gente chama em teatro de gromelô, né, então Sim. ele tem o próprio dialeto, ele fica lá: "Mi, mi, mi, bom, mi, 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 mi". E aí eu falei: "Cara, e aí?". Ele falou: "É, o que que acontece, ele tem os diálogos dele com outras pessoas, né, com os outros personagens e tal, alguém vai ter que dublar ele". Tá E no mundo pediram um dele. teste. Tá no É, mundo é no dele. mundo dele, mas tem fala, Sim, né, e não dá, na mixagem, não tem como deixar o original ele e o resto respondendo, né, sim. em Fica português e tal, estranho. alguém vai ter que dublar ele, não tem Perde jeito. toda a imersão, assim, na Exato. cena. Não, até tecnicamente é inviável também, não rola. Aí ele falou: Alguém vai ter que fazer, então que seja você, estou mandando você para fazer o teste, vamos ver o que que acontece". E aí foi super legal, porque depois, pô, a gente recebeu uma carta da Disney, aprovando tudo e tal, e falando: "Olha, tenha em mente sempre que ele fala, tá, ele tem sentimentos, ele se expressa, o que ele fala as pessoas entendem, então ele só fala num idioma diferente, é um mundo dele particular, Sim, mas ele fala. Tudo que ele sim. está falando ali, ele está se expressando de alguma forma. Então não esqueça disso. Não esqueça que ele tem sentimentos É como se e que fosse ele ser está humano se mesmo, comunicando. normal. É, ele está se comunicando igual a qualquer pessoa, Sim. só que a gente não entende o que ele está falando, mas ele sabe do que ele está dizendo. Então lembra sempre disso. E aí eu achei super bonitinho, né, super legal, eu falei: "Não, com certeza". Mexe até com a criatividade de quem tem uma sensibilidade maior. O que que será que ele tá falando? Acho que ele tá falando isso, acho que ele tá falando aquilo. E aí você consegue pegar no contexto da cena, né, você consegue entender o que está acontecendo ali na situação e tal, e passa tudo através da inflexão. Então, na verdade, é um trabalho super bacana de ator, de interpretação, Sim, porque você não tem a as palavras, né, você não tem o idioma, as pessoas não entendem o que você está falando, então você tem que passar todo o sentimento, tudo que está acontecendo com ele, ali na inflexão, na forma como você faz, e não
no que você fala, né. Sim. Isso é um trabalho muito interessante, bem, mas enfim, eu também já era fã dos Muppets e foi muito legal. Então esses trabalhos que você pega de coisas que você gosta, né, já desde sempre, e aí de repente pinta uma temporada nova ou vai substituir o elenco por algum motivo, né, como foi o caso dos Smurfs, pediram todo um casting novo e tal. Eu fiz para o Vila Perdida, né, para o longa-metragem, e aí depois quando veio a série, né, do desenho animado e tal, eles mantiveram o mesmo elenco do filme. E É veio legal. outro filme depois também, tudo. Então, assim, foi uma coisa, nossa, é uma sensação inexplicável, porque você fazer uma coisa que você gosta e de repente você faz parte daquele universo, né. Isso aí Você foi antes legal. estava como espectador e aí Ah, agora você faz parte agora você como tá lá, em questão de, né, no é. estalo você tá lá fazendo a parada. Isso é muito legal, isso não tem preço, nossa. Não conta pra ninguém, mas é coisa, assim, que você faria até de graça, sabe. Essa é Você: verdade. "Nossa, cara, eu tô Ah, ganhando pra não, fazer é isso". verdade. "Ah, esse aqui eu não me importo, né, esse aqui eu faço, não tem problema". Mas uma coisa Mas que a você gente tem falou conta pra pagar, então não tem não, jeito. não tem jeito. Uma coisa que você falou que foi interessante, que eu falei com a Silvia ontem, que ela falou o seguinte de vozes, de manter vozes, né. Ela disse que Uhum. hoje em dia tá diferente. Ela entrou num assunto, assim, não digo polêmico, mas deu uma tipo: "Ah, pô, eu antigamente mantinha mais, hoje em dia se troca muito". Ou, por exemplo, você já dublava uma Ah, pessoa, aí não coloca. Você nota que uhum. isso antes mantinha? Porque como ela levantou esse ponto, eu vou perguntar, eu quero ver a visão de todo mundo como que tá. Você acha que tá diferente mesmo ou você, assim, na sua visão, pra você você pode falar de acordo com sua experiência que você sabe do mercado, né? Também não dá pra falar com a régua da É, Silvia, né? Mas assim, no seu mesmo, né? Só peguei um gancho não, dela. o que que acontece, eu concordo com ela, sim, com certeza, mas ao mesmo tempo, se respeita, não que se respeite, mas, você tem uma facilidade maior de manter os dubladores, porque hoje em dia você tem o cadastro, né, você antigamente era difícil você falar: "Ah, quem é que dubla o fulano de tal?", a não sei que fosse um ator muito conhecido, mas Sim, um personagem menor, assim, um coadjuvante e tal, que fez uma cena num filme. E aí passou-se a se respeitar isso, né, você tem lá cadastrado, fala assim: "Ah, alguém já dublou esse cara aqui?", você joga lá, na hora já aparece. Então você sabe que é aquela pessoa. Aí tem uma série de coisas também, assim, tem dubladores que não trabalham em determinadas casas, né, em determinados estúdios. Tem diretores que não gostam de determinada pessoa ou do trabalho da pessoa, sim, sim. prefere botar uma outra pessoa, acho que: "Ah, foi mal escalado", ele fez, tudo bem, ele já dublou esse ator, mas foi mal escalado pra caramba, porque não tem nada a ver com ele, o Sim. timbre de voz é completamente diferente, a faixa etária é outra, né, fica forçado, de repente uma pessoa mais jovem fazendo uma pessoa mais idosa. E aí fala: "Não, tem gente para colocar que vai ficar muito mais natural, não vai ficar caricato, forçado e tal". Então tem uma série de fatores, mas se respeitava muito, mas não tinha-se acesso, né, à informação como a gente tem hoje. Então é uma balança, hoje talvez não se respeite tanto, mas de uma forma geral e dependendo de quem está dirigindo, tem muito essa preocupação de manter, né, os bonecos que a gente chama, Sim. né, quando você já dubla um ator, né, um personagem, tudo. Então, assim, isso varia, isso varia. Tem gente que respeita, tem gente que não respeita. E tem gente que não respeita, às vezes, não é por maldade, é simplesmente porque Opção na mesmo. correria E opção às não, às vezes, né? vezes na correria e tal, de escalação e tudo, pum, botou uma pessoa que achou que tivesse a ver e depois fala: "Ih, caramba, já tinha gente que dublava ele". Tanto é que no próprio cadastro, muitas vezes, a maioria das vezes, tem várias pessoas, né. O próprio Sim. Patrick, o Serginho Cantu já tinha dublado ele, feito uma pontinha eu não lembro se foi no Pretty Little Liars, foi em alguma série bem antiga Você antes, dublou lá que ele tinha também, né? Inclusive, também, né? também, também é. Mas eu não me lembro qual foi a série ou qual foi a produção, mas ele tinha feito uma coisinha pequena. E aí depois quando foi o Suits, o cliente pediu o teste, né. O Uhum. que alguns estúdios fazem, e eu acho bacana, é quando você, por exemplo, tem um dublador que já dubla aquele personagem ou aquele ator, e aí pede teste mesmo assim. Aí você chama essa pessoa para fazer o teste. Isso eu acho bacana, né, porque já aconteceu comigo, por exemplo, deu um personagem que eu fazia no desenho, e aí fizeram um live action depois dessa produção, Sim. muito legal, muito grande inclusive, teve sequência, tá aí até hoje rolando e tal, e não me chamaram nem para fazer o teste. Não, Eu eu fiquei acho que eu chateado. acho que fica uma situação chata. Eu ficaria É, também. eu Tivesse fiquei muito tempo chateado de porque carreira igual você, assim, eu ficaria não, chateado. porque era um personagem legal, era um personagem muito legal que eu adorava fazer, e aí eu falei: "Caramba, cara, não me chamaram nem pra fazer o teste", sabe. É chato.
Mas acontece, É, acontece. faz Então parte assim, da profissão, querendo ou não, tem não jeito. não tem muito jeito não. Trabalhar com pessoas é o trabalho mais difícil que existe no planeta É, Terra. Não tem pois é, jeito. exatamente. Queria falar agora um assunto importante com você, é da questão da IA. Que também estou Uhum. perguntando para todo mundo. Como é que você vê essa questão da regulamentação que está tendo? Inclusive, também uma coisa que eu estou falando é, meu, como eu gosto desses conteúdos de motivação, inspiração, eu sigo várias páginas, essas coisas, meu, que tem? Eu falo que o campeão no Rio de Janeiro, ó, Marco Ribeiro, Sérgio Cantu e o Clécio Souto, cara, eles pegam a voz deles escancarado, assim, escancarado. Direto, Eu marco, direto. não, eu marco sempre. Se eles verem, não sei. Mas assim, eu Uhum. faço questão de marcar, porque nem a parte que já tá errada no caso, mas nem para colocar o nome do dublador que tá lá. Uhum. Porque a IA, É. é uma IA que eu digo é forte. Eles pagam a IA braba mesmo. Não é tipo assim, é igual colocar sua voz, o Airan, e falar, nossa, lembra a voz do Airan, tipo 20%. Uhum. Não, é 80% a sua voz que tá ali, né? Tipo, então é É. muito escancarado. Aí eu queria que você falasse aí, o que É, você quiser. teve uma página do Instagram agora, semana passada, há 2 semanas, que é exatamente isso, conteúdo, né, de motivacional e tudo mais e tal, não sei o quê, e aí era aquela cena do Mike com o Harvey, quando ele é contratado, né, quando ele faz a entrevista. Sim, E aí, o texto mudado, né, adaptado para o que eles queriam, porque eles estavam vendendo um produto, na sim, verdade. Então, assim, já estava errado de usar a imagem de uma série sem autorização para vender um produto, sim, para ter ganho, né, sim. pessoal. E ainda usaram a IA, com a minha voz. Putz, E grilo. aí eles fizeram uma edição, em alguns momentos onde as falas eram iguais, eles usaram a dublagem original, com a minha voz normal, Sim. e em outros momentos com a IA. E aí era nítida a diferença de uma para outra, né. Tanto de interpretação, como o timbre bem parecido, bem próximo, é surreal, Não, o timbre é o mas principal que me assusta. Que a é, interpretação é, nunca vai chegar. Não, não a existe. Mas interpretação a voz é assusta de que diferente, lembra, assim, lembra é, muito. Sim. a interpretação diferente, as inflexões diferentes e o sotaque diferente também, porque era um sotaque bem carregado de São Paulo, então Mais pro ficava bem meu. diferente. Tá mais pro meu aqui. Não, o seu é mais neutro, eu tô falando mais carregadão Mais pro mesmo, então interior, assim. do interior, Porta. é. Isso, porta porteira. Então, assim, tinham momentos que dava um estranhamento muito grande. Mas enfim, e aí eu comentei, né, no post eu comentei, falei assim: "Ah, legal, porque a série fala sobre direito, né, sobre processos judiciais e tal, então vocês já estão preparados para levar um processo". Aí os caras entraram em contato comigo, pediram 1000 desculpas, tiraram na hora e tal, não sei o que "Não, e tal, não sei o que, blá não sabia". Eu falei: "É, cara, fica o aviso aí, vou te falar, você usar a IA para fazer esse tipo de conteúdo, gera muito mais, reação negativa do que engajamento. Então, não é um Exatamente. caminho interessante de você seguir, vou te dar só essa dica, assim. Exatamente. Mas enfim, voltando à questão da IA como um todo, Sim. cara, é inevitável, tá. Vamos combinar, essa parte aí não tem o que dizer. É, É inevitável, não só na dublagem, em tudo, é né, tecnologia. em tudo. A IA tá e para o bem e para o mal, né, como a internet. A internet é uma ferramenta fantástica, mas pode ser uma porcaria, né, você vê aí a galerinha, pô, afundada no celular, olhando para a tela o tempo todo, as pessoas não interagem mais, e tá trazendo uma série de consequências, né. A minha esposa é psicóloga, eu acabei de me formar Legal. em psicanálise clínica, e você vê as pessoas pirando, as pessoas estão num momento que realmente elas estão piradas, e muito disso as pessoas não percebem, mas é pela internet, pelo uso do celular, pela o uso contínuo, sabe, desenfreado e, assim, totalmente, como é que eu posso dizer, viciado, sabe, da internet e dos gadgets todos, né, seja tablet, celular, o que for, computador. Então, assim, tudo tem como uma moeda, né, tudo tem os 2 lados. E a IA também, né, tem um lado positivo sim, eu vou chegar lá. Mas o lado negativo é quando você tira, não o trabalho, porque aí soa aquele discurso meio, vítima, sabe. "Ah, está tirando o meu trabalho", não é isso, a questão não é essa. É tirar a criatividade, é tirar a criação, porque a gente não precisa da IA para criar nada, deixa que o ser humano cria, entendeu. Eu quero a IA, eu quero a inteligência artificial para facilitar o meu trabalho e sobrar tempo para eu ficar com meu filho, para eu me divertir, para eu passear, para eu estar com a minha esposa, é isso que eu quero, né. Eu não quero a IA para tirar a minha criatividade, para criar coisas no meu lugar, eu não quero isso.
Então, essa é a parte negativa, porque a coisa está desenfreada, precisa ter uma regulamentação, precisa ter Sim, regra, precisa ter lei, para a coisa acontecer de forma organizada, sim, porque é aquela coisa, tá, é a trend, né, é a novidade, todo mundo quer brincar, quer mexer, mas o que as pessoas não percebem é que cada vez que você vai lá e brinca com uma IA, seja ela qual for, desde um ChatGPT até qualquer outra coisa, uma Siri da vida, que você fica sim. brincando lá, fazendo pergunta, fazendo piada e tal, você está alimentando a IA, porque a inteligência artificial é isso, ela depende de você colocar as informações, você colocar os dados ali, E tem no senão WhatsApp ela não agora faz também. nada. Tem no WhatsApp agora. Também, A pois é. Meta. É, Meta. Então, assim, como é novidade, todo mundo quer brincar, todo mundo quer usar, as pessoas usam o ChatGPT para fazer currículo, para fazer trabalho, né. Antigamente, você fazia o trabalho lá na marra, escrevendo, né, uma monografia, um trabalho de escola e tal. É, Aí depois as pessoas começaram a usar o Google, aí os professores sacaram, né, os orientadores sacaram e falaram: "Ó, a gente vai começar a jogar no Google, se tiver igual, já era. acabou, reprovado". Aí agora a galera cria no ChatGPT, porque o próprio ChatGPT faz a mudança, não fica exatamente igual, cria um texto Exatamente. diferente. Então, assim, não tem como você saber, mas que mérito é esse, né? O que que você está ganhando com isso? Porra, É. você tá fazendo uma coisa que, na verdade, é um demérito, você está se prejudicando, você não está percebendo isso. Mas enfim, então, em tudo, na parte de design gráfico, por exemplo, hoje em dia ninguém mais contrata uma pessoa para fazer uma logo, né, Nossa, é uma difícil, logomarca do hein? seu produto. É muito Todo mundo difícil. vai lá, entra num Canva, em qualquer coisa, em qualquer programinha, cara, Muito rápido, difícil. rápido, muito rápido você faz, sabe, assim, eu lembro que eu fiz publicidade, e aí você, na época, para fazer diagramação e colocar, por exemplo, uma coisa centrada, né, numa página de revista, por exemplo, de jornal e tal, ou num site, você tinha que, né, ver ali, medir para centralizar e Você mexia com fazer vetor também? Vetores, é, essas. também, também. Então, assim, era uma coisa que dava um trabalho e levava um tempo. Agora você pega, arrasta, pum, tem uma linhazinha que já te dá ali a grade, pum, pum, você coloca nivelado, né, pelo meio, na direita superior, inferior, e é muito rápido. Então, assim, isso é bom, porque facilita o trabalho do designer, mas é ruim, porque tira o trabalho do designer, porque qualquer pessoa faz. É claro que um profissional vai fazer um trabalho muito mais Melhor. apurado, mas se for uma coisa que você não precise, né, você vai criar uma logo, por exemplo, para botar lá no, sei lá, no Insta, numa rede social qualquer. Você faz, você mesmo faz, fala: "Ah, não vou gastar". Já tinha o Fiverr, né, que você pagava Sim, $5 lá para fazer, que a galera fazia exatamente isso. sim. Era você não fazia, mas as pessoas faziam por você. Então, assim, é é em qualquer área, não é só na dublagem. Na questão da dublagem especificamente, eu acho que, eh não vai acho que dificilmente vai conseguir chegar na interpretação de um ser humano, eu acho que não consegue, pelo menos por enquanto, num primeiro momento não Eu consegue, acho eu que vou falar só para você completar, que talvez vai te ajudar até no seu raciocínio. Vou te falar o porquê que eu acho que nunca vai chegar, porque nós somos imperfeitos. Eu acho que sim, nunca vai chegar. E né, quando eu estava em teatro, eu falei que mudou o meu horizonte, eu tive um professor, que a gente sempre se apega a um professor, querendo ou não, né? A gente tem um que a uhum, gente abre nossa mente. Ele falou assim, na imperfeição do ser humano, principalmente quem quer ser dublador, ele falava, é onde está a perfeição. uhum, E aí eu fiquei com isso na cabeça. Então por isso que eu acho que a IA nunca vai chegar, porque ela vai tentar ser perfeita, e o ser humano não é exato, perfeito. exato, exato. É a perfeição da imperfeição, É. né. Tem uma questão bem complicada, que são as dobras, os personagens pequenos, vozerio, que quando eu comecei Vozerio, esses é. aí é o mais fácil deles. Quando eu co exato, não, o vozerio já acontece o seguinte, há muito tempo. Quando eu comecei, né, parece que eu comecei há milênio, né, "Ah, quando eu comecei", mas mas eu peguei o final da festa, a verdade é essa, eu cheguei ainda existia Herbert, eu ainda peguei alguns anos de Herbert, ah, o Pro Tools era uma coisa que ainda era meio novidade, então, assim, eu cheguei no final da festa, né, de como a coisa é hoje, eu peguei o comecinho. E aí, o vozerio, você entrava no estúdio, uma galera, cansei de fazer isso, cansei de fazer isso, na Herbert principalmente. Entrava, assim, 10 pessoas, fazia o vozerio e falava: "Agora vamos dobrar", porque era muita gente na cena, então vamos dobrar. E aí você dobrava, aquilo ali contava como mais, né, tantos loops de dobra mesmo. Ok, era dessa forma que era feito. Depois de um tempo, com o Pro Tools, a galera começou a sacar o quê, né, os estúdios?
Cara, não dá pra ouvir nada nesse vozerio. É um tipo, vozerio de hospital, emergência de hospital, aquela gritaria. Aí tem os spikes, né, que a gente chama, que eventualmente você ouve alguém falando assim: "Me ajuda aqui, Sim. emergência, emergência e tal, doutor fulano, tal, não sei o quê, cadê, cadê e tal, não sei o quê, leva não sei pra onde, leva pra emergência, leva pra cirurgia". Então Não assim, para de falar. você Pode tem falar. frases que você consegue identificar. O resto é um zum, zum, zum no fundo, né. Ou seja, esse zum, zum, zum no fundo, a galera gravava. Lembro nitidamente de acontecer isso, quando começou a acontecer isso. A gente ia gravar o vozerio e falava assim: "Não falem nada muito específico, nada muito alto. Só fica, tal, isso aqui, enrolando mesmo". Gravava-se aquilo e deixava no arquivo. Então começou a acontecer o seguinte: antes, quando você ia fazer um vozerio, você gravava às vezes, como eu disse, né, quando era muita gente na cena, você dobrava Sim. aquele vozerio. Eu cansei de fazer vozerio, por exemplo, eu ia fazer vozerio de filme de guerra, ganhava 3 horas e meia, 4 horas de cinema, que é Caramba. um valor bem maior. Então, Sim. assim, ganhava o dinheiro do mês em um dia de estúdio. Era Caramba. lindo. Agora Era lindo, foi bom. era lindo, era lindo, era pô, nossa, era uma coisa de louco. Depois, cara, começou a acontecer isso. Começaram a gravar e aí falava assim: "Não, vamos gravar só os spikes". Então ninguém gravava vozerio. Né, até porque a gente começou a entrar para gravar vozerio sozinho, né, É, coisa ficou. que não existia antes. Então assim: "Ah, vamos fazer um vozerio". Aí você fala: "Mas cadê o resto da galera?". E aí, beleza, começamos a gravar assim. E aí, nesse exemplo que eu estava dando, né, do hospital, ficava aquele zum, 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 e o cara falando: "Ah, emergência aqui, me ajuda, por favor. Ah, eu não aguento mais e tal, não sei o que, eu tô aqui nessa fila há horas, não aguento, minha perna tá doendo e tal". Aí você tem algumas coisas que são audíveis, né. Sim. E ok, você passou a gravar só isso e toda aquela galera que ganhava o seu dinheirinho lá fazendo vozerio, acabou. Não tem mais. Esse dinheiro você não ganha mais. Aí, isso foi num primeiro momento. Num segundo momento, que vem a IA, o que que vai acontecer? Isso aí, a inteligência artificial faz fácil, cara. Na Vai boa. duplicar. Sabe? É é como se você Exatamente. faz, é como se você sozinho, porque você, eu vi que você trabalha com trilha, né? Então Sim. eu manjo de edição, mas não cheguei nem perto disso. Mas isso aqui é básico para quem é igual eu chegar e fazer um vozerio, boto minha voz aqui, arrasto o microsegundo pro lado, microsegundo, tá pronto. Exatamente, exatamente. Já tem até plugin que faz isso, você não precisa nem fazer essa arrastada aí, não Fazer precisa nem manual, fazer. né? Não precisa nem O fazer plugin manual. faz. E o plugin usa inteligência artificial. Ah, não, vai ficar. É um dublador que não está pronto ainda, quer dizer, pronto a gente nunca está, mas não está preparado, está muito muito cru, Sim. e é jogado no estúdio para fazer uma falinha, chega nervoso pra caramba, aí fala: "Bom dia". Fala: "Querido, é só bom dia, bom dia, bom dia". Como é que você dá bom dia, Dá né? bom Fala: dia para "Bom mim, dia". gente. Vai dar É, bom "Dá dia bom pra dia mim. pra mim". Aí o cara: "Bom dia", pronto, tá gravado, pronto, bota no lugar. Porque se eu for deixar o cara dublar, "Bom dia". Você fala: "Calma, né, relaxa". Sim. E às vezes tem coisas que ficam ruins com um bom dia e que não vai ficar ruim com a inteligência artificial, sabe, vai botar lá: "Bom dia", totalmente natural, porque não vai precisar de grandes inflexões. Então esse trabalho deixa de existir, sabe, Não, o não, vozerio tomara deixa que de não existir. tire, não pode tirar até essa parte que você falou do bom dia que tá ruim, deixa Uhum, pra gente reclamar, entendeu? Não tira, deixa exatamente. É, reclamar. não, mas o problema é esse, por isso que tem que ter uma regulamentação, Sim, entende? sim, sim. Porque tem que ter alguma coisa, porque ela é uma IA generativa, ou seja, ela vai gerar voz a partir de uma outra voz. Então, se falar assim: "Olha, eu vou te pagar, mas você não precisa vir para o estúdio não, tá? Eu vou te pagar e vai ter aqui um bom dia e tal feito com a tua voz". Ok, você pode concordar ou não, Sim. sabe, você tem a opção, você vai ser remunerado por aquilo. É diferente de simplesmente pegarem a sua voz, manipularem, muda um pouquinho, bota lá o bom dia e você não ganha por aquilo e ninguém ganha por aquilo. Então, a gente tem que entender que se não tiver a regulamentação, esses trabalhinhos, essas coisas menores, vão deixar de existir. Né, a gente estava falando aqui do Mike, do Beeves É. e tal. É ótimo, legal, mas se você for pegar as coisas que eu fiz e essas coisas, isso é 2%, Eu fiz um curso né. que eu aprendi, que eu mais aprendi foi com o Ettore Zwin, que ele é daqui em São Uhum. Paulo. Às vezes até Sim. faço algumas aulas para continuar, né? E Uhum. fiz umas aulas particulares com a Luísa Palomani também. Eles falavam que é tipo 90 a 10%. Eles falam, aí eu falo, como assim 90 a 10?
90 é para ganhar dinheiro e 10% é o glamour, que é o que vai ficar Exato. marcado, porque o resto é para ganhar dinheiro, não falando de forma pejorativa, que só faz por ganhar, mas é tipo, é aquilo que você Sim, sim. atua, você gosta, Uhum. mas não é uma coisa que vai dar visibilidade para você como É, ator. Eles exatamente. falavam isso, e é totalmente verdade. Você falando, tá É. confirmando mais uma pessoa. É, mas Falando. é verdade, isso é fato, porque o que a gente faz, o feijão com arroz, você vai fazer um documentário, vai fazer um reality, sabe, então você tá ali todo dia fazendo essas coisas. Então, assim, continuando na linha da IA, o que que acontece? O vozerio é menos uma coisa que você faz, as dobras, pontinhas, é menos uma coisa que você faz, locução, é menos uma Nossa. coisa que você faz, narração, é menos uma coisa que você faz, audiobook, é menos uma coisa que você faz. Voice-over, voice-over não tem inflexão, voice-over a proposta Natural, do vai. voice-over é fazer flat, É. reto, tanto que tem muito dublador que tem dificuldade, parece brincadeira, mas tem dificuldade de fazer voice-over, porque começa a interpretar, vai, Ah. né, no que tá acostumado, no que tá habituado a Faz, fazer, faz a e voz de dublador, né? Entre aspas, né? interpreta, interpreta. Sabe, o cara fala, sei lá, naqueles realities lá, o cara fala assim: "Ah, agora eu vou botar um pouco d'água para poder dissolver isso aqui e tal, não sei o quê". Aí você fala: "Agora eu vou botar um pouco d'água para É, dissolver isso aqui". sei. Aí o cara fala: "Agora eu vou botar um pouco d'água, dissolver um pouquinho e tal". "Não, É, não, cara, você tá né? dublando, não é dublagem, é voice-over". Então, É, assim, às vezes você tem até dificuldade, você tem que ligar a chavinha do voice-over, porque senão você vai e dubla. sim, Então, cara, é mais uma coisa que é prato cheio para inteligência artificial, porque não precisa interpretação, sabe, quanto mais reto, melhor. Então, assim, olha a quantidade de coisa que eu já falei aqui, e isso é o nosso feijão com arroz, isso é o nosso salário, sim. isso é a nossa subsistência, Ah, entende? Então não tem como você viver com 10%. sim, A verdade é essa, o 10% é lindo, é glamouroso, são os personagens legais, as produções legais, mas é 10%, sabe, não exatamente. paga a conta, não paga a Exatamente. conta. Então isso vai fazer muita diferença se não tiver uma regulamentação. Agora, a parte boa, né, por exemplo, a manipulação labial, que aí já é CG, né, computação Sim. gráfica e tal. Isso traz uma imersão muito bacana, né, eu não sei se você viu o comercial que teve do Will Smith, Vi, que, pô, vi, vi, né, vi, então, vi. uma empresa de financeira e Eu vi, tal. vi. Ali, tem algumas frases no começo que estão bem ruins, bem esquisitas, mas depois Dá um bom, eu tem vi tem tem um perfeito. trecho, uma parte do comercial que é muito legal, que você fala: "Cara, nossa, a coisa tá nesse ponto", porque ele tá falando português e a boca, sabe, tá falando português. Sim. Então isso traz um tipo de imersão completamente diferente, Com a sabe, voz aquela dele, coisa né? Com a com a voz voz dele. dele, com a voz dele. Então assim, isso é outra coisa. Por mais que a gente regulamente aqui, que se crie leis, regras, tem esse detalhe, se a coisa lá fora já vier, já era. Se vier de fora, aí ferrou mesmo. Porque lá Se de fora, vier o que já vem primeiro é de dublado, lá, né? e aí o que que acontece? Os caras fazem a produção, vamos lá, eu sou um ator, Hollywood, fiz lá o meu filme, aí chegam e falam assim: "Olha, a gente vai colocar um adendo aqui, um anexo do contrato, que você vai ganhar mais 30% do que você ganhou, pra gente usar a sua voz como uma atriz pra dublar em 30 línguas diferentes, 30 idiomas diferentes, ok? Tô dentro, eu Claro, acho. beleza. Mais 30, onde é que eu assino? É. Cara, e aí ferrou, já era. Porque a gente vai fazer o quê? Isso vai chegar dublado. Ah, vai ter uma rejeição, então não sei o que, vai, mas tem muita gente que apoia, Tem, tem tem, muita tem. gente que acha Tem. bacana, que acha legal, fala: "Ah, olha que legal e tal". Então assim, dá pra brigar com isso? Aí já complicou, porque aí o buraco já é mais embaixo. A gente pode criar todas as regras aqui pra gente conseguir se cercar e se proteger, mas se vier lá de fora, É igual vai complicar. vi um tsunami, né? Uma hora vai É. chegar. Mas eu queria que você falasse, que eu prometi para todo mundo que me segue, principalmente quem tá fazendo teatro, né? Que tá iniciando, ou Uhum. que quer fazer dublagem. Duas perguntas que eu vou fazer para todo mundo. A primeira é, como você vê hoje para a pessoa entrar, depois que ela pegar o DRT, é óbvio, de fato, né? Algumas dicas que você queira dar para ela chegar mais preparada. E a Uhum. principal é a última, que essa aqui para mim é a mais importante. O que não fazer, né? Você sendo um iniciante, que eu acho que é mais importante que não fazer do que o que fazer. Mas aí É. você fica à vontade de falar aí. É, cara, assim, bom, a parte você tem que fazer a sua parte, né. Eu costumo dizer que a gente tem que dar uma chance à sorte. Então: "Ah, foi maior sorte e tal". É, foi muito trabalho por trás dessa sorte, né. Então você tem que estar máximo
preparado que você puder, para quando a oportunidade surgir, você dá conta. Eh, Além do curso, de se preparar e tudo mais, eu sou meio contra essa coisa de ficar fazendo vários cursos, isso se criou uma indústria de curso de dublagem, Também acho. que a pessoa passa anos fazendo cursos e faz vários cursos e curso atrás de curso e tal. Eu sou meio contra isso. Eu acho que é uma técnica que você tem que aprender, então você escolhe o que você vai fazer, um curso legal, com uma pessoa legal, séria, bacana, né, de preferência que dirija, que pode te ouvir, de repente te encaminhar para algum trabalho e tal, te colocar, né, no mercado, e faz. Aprendeu? Aprendeu aquilo ali. "Ah, eu não estou trabalhando, então eu vou enferrujando". Cara, hoje em dia você tem como treinar em casa sem problema nenhum, um computadorzinho, você treina, sabe, fica Vídeo. Eu ali, faço até hoje, cara. Eu faço até hoje sozinho. fica treinando. Aí, vai ter um workshop, um dia, né, de workshop com uma pessoa que eu gosto muito do trabalho e tal, ok, vai lá e faz o workshop. Agora cursos de meses e tal, e fazer vários cursos, tem gente que faz 3, 4 cursos durante anos. Pô, bicho, se você não aprendeu até agora, esquece, vai fazer outra coisa. É Vai verdade. trabalhar no shopping, porque, Não, é meu verdade. Deus, É não é, verdade. e não vai na esperança, não alimenta essa esperança de que: "Ah, eu vou fazer esse curso porque ele vai", o que eu acabei de dizer, que de repente um diretor vai te puxar, não vai pensando isso, porque essa pessoa pode estar dirigindo hoje, mas não está dirigindo amanhã. Eu costumo dizer sempre isso, a pessoa fala assim: "Ah, você está dirigindo, tá não sei o quê", eu falo: estou o diretor, mas eu não Não sou o sou. diretor", sabe. Eu não sou diretor. Até tem algumas pessoas que são diretores, assim, que Que gostam meio que mesmo abdi de sou e que mesmo. quase e que praticamente abdicaram, né, de dublar, praticamente não dublam mais, só dirigem. Mas, de uma forma geral, a pessoa dubla, aí dirige uma produção, aí depois não dirige, fica um tempo sem dirigir, cansa, sabe, aí engata ali 2, 3, 4, 5 produções dirigindo, e aí depois para. Então, isso é normal, né, é o ritmo que a dublagem acontece. Então, assim, não vá fazer o curso nessa esperança, entrando na parte do que não fazer, não alimente essa esperança de que: "Ah, eu vou fazer o curso porque ali vai me puxar e eu vou entrar no mercado e tal", esquece. Agora, o que fazer para entrar, né, o que você pode fazer? Se preparar, essa parte é primordial, lógico, não só a parte, burocrática de ter, né, o teu registro Sim, profissional de ator e tal, que você tem que ter, mas se preparar. Tá preparado, né, não pronto, como eu disse, a gente nunca está pronto, sim. né, a gente aprende isso em teatro, pronto nunca está, a É gente é verdade. sempre um processo em construção, Exatamente. mas preparado para conseguir fazer bem o trabalho quando pintar a oportunidade, quando surgir, né, a oportunidade. Tá com a inteligência emocional 100%, por assim dizer. Sim, 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 sim. Mas, cara, por outro lado, o que fazer para conseguir chegar, né, de mostrar o seu trabalho, conseguir penetrar nesse mercado, aí eu realmente, eu te digo de todo o coração, eu não sei, porque hoje em dia é diferente. Quando eu comecei, né, eu te falei que eu ia para Herbert e tal, eu fui para Herbert, eh, pedindo para assistir, para ver lá e tal, não sei o quê, liberaram a minha entrada, Sim. e eu passei 3, 4 meses indo todo dia para Herbert. Eu ia todo, não é maneira de dizer não, eu ia todo Sim. dia, era que nem trabalho, eu chegava 9, 10 horas da manhã, saía de lá 5, 6 horas da tarde, saía para almoçar junto com a galera, voltava e ficava lá assistindo, assistindo, assistindo. Aquilo para mim foi o meu curso, foi Ali a foi uma forma de eu aprender. faculdade artística e dá vida pra você ali É, dentro, né. é. Eu fiquei ali, sabe, assistindo, absorvendo tudo aquilo e tal, e hoje em dia não dá mais para fazer isso. Ó, eu fui Hoje em só te dia pegando, eu vou te falar da minha experiência. Eu consegui, não vou falar o nome dos estúdios, mas eu consegui só em 2 assistir, porque eu tomei muito não, uhum, mas eu fui muito chato. Porque eu falei: "Não, eu preciso, eu quero assistir, nem que for uma semana, eu quero ver como é uhum. alguém que já tá". E assim, uma mulher que ficava na recepção falou: "Tá, entra, isso é chato, vai, pode assistir lá". Ela falou pra mim, Mas aí ela falou pra mim aí assim, tem esse problema ela falou pra mim também. assim, ela falou pra Aí mim tem esse problema, tem esse outro lado, que aí você pode virar o chato, não, entendeu. então, eu E fiquei aí quando ela falou isso, eu levei na brincadeira, mas ao mesmo tempo falei: "Putz, será que é brincadeira? Acho que eu só vou assistir pois hoje". é, Por sorte é foi brincadeira com brincadeira. fundo de verdade, É, né. por sorte foi brincadeira, mas eu penso isso aí, você pode se tornar um chato, é um bom ponto. Então assim, tem esse lado também que, na época em que se podia assistir, entrar no estúdio, pedir pra ver lá e tal, ficar assistindo, eu tinha muito cuidado com isso, eu falava: "Cara, eu não vou ficar insistindo muito sempre com a mesma pessoa, no mesmo estúdio, na mesma sala, com o mesmo diretor, porque eu vou acabar ficando chato". A pessoa fala: "Cara, mas todo dia tu quer assistir, caramba, vai fazer outra coisa da vida aí, sei lá, vai capinar o negócio aí". Então, sabe, aí eu falava: "Eu vou
um dia eu vou para um estúdio, outro dia eu vou no outro. Quer dizer, na Herbert mesmo, na Herbert tinha, se não me engano, eram 7 estúdios, né, 7 Ah, salas de dá pra fazer gravação. o rodízio, né? Dá pra fazer o Exato, rodízio. era um cada dia da semana, né. E nos estúdios sempre tinha um rodízio de diretores também, né. Às Pô, vezes o diretor ficava o dia inteiro lá, mas às vezes não, ficava um turno um diretor, depois no outro turno outro diretor, então dava para variar. E aí o que eu fazia era isso, né, eu procurava sempre, né, dar uma variada para não ficar sempre nas mesmas pessoas, até que a Carmen Sheila pegou e falou: "Não, eu vou". Ela falou para mim: "Tem 2 pessoas que eu quero ajudar, que eu quero dar um empurrão e abrir oportunidade e tal, não sei o quê, para aprender, para começar a dublar. Você e a Regina Maia, irmã do Felipe Maia". E legal. aí eu olhei e falei: "Tá, legal. Pô, obrigado". Mas assim, de graça. Aí eu Sim, falei: "Pô, tu é a mãezona, tu é uma vovózona e tal", que nem do filme, né, e tal. Eu falei: "Pô, tu é a vovózona e tal, não sei o quê". Eu falei: "Não, vovózona não, que você não tem idade pra ser minha avó, mas minha mãezona, assim, pô, né, mamãezona e tal, não sei o quê", fiquei brincando. E aí, a partir desse dia, a gente começou uma amizade que eu comecei a brincar sempre com essa coisa de mãezona, mãezona, sim, mãezona, ficou. Ela só me chamava de filhão e eu chamava ela de mãezona. E quando ela se foi agora no primeiro semestre, foi uma perda, assim, foi um sim. baque, porque eu estou morando fora do Brasil, então a gente não se via sempre como antes, e quando eu fui para o Brasil no final de 2023, eu encontrei com ela, a gente saiu para almoçar e tal, passamos o dia juntos e Legal. depois encontrei com ela outras, né, outras vezes enquanto eu estava no Brasil, e aí a gente se falava todo dia, todo dia. E aí, infelizmente, ela se foi. E, enfim, era esse tipo de relação que a gente tinha, sabe, Legal, muito próxima, muito constante. Eu falava com ela literalmente todo dia, a gente se falava sempre, sempre. legal. E foi uma pessoa que me ajudou muito, que me pegou, me botou embaixo da asa e me ensinou um monte de coisa. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei no estúdio para dublar, eu não estava escalado, eu estava lá assistindo para variar, e aí era até o Saido, o Carlos Saido, que ia gravar uma coisa uma cena, num episódio que ela tinha que entregar naquele dia. Aí o Saido ligou e falou: "Olha, eu tô preso no trânsito, todo enrolado aqui e tal, não sei o quê, eu não vou conseguir chegar, não vou conseguir chegar. Ou me espera, fica até mais tarde aí no estúdio, ou não tem jeito, me substitui, bota". Não era personagem fixo, nada e tal, era uma cena só que ele ia gravar. Aí ela falou: "Entra lá, você vai gravar isso pra mim". Aí eu falei: "Não, mas não vou mesmo". Não. Mas vai, não Não. esquece, tu tá achando que eu vou gravar? Eu olha a cena, o cara estava amarrado, o cara tinha acabado de cheirar cocaína, aí o cara estava todo amarrado e tomando um monte de soco na cara que os caras estavam ali querendo tirar as informações dele, e o cara, né, se enrolando para dar as informações, enrustindo e tal. E a e no meio disso tudo o cara chorava, e gritava, e tomava soco, e falava, eu falei: "Como é que eu vou fazer isso? Você tá louca, eu não vou, esquece, bota outra pessoa, tem faxineiro". Eu falei: "Vem cá filho, vem". Não, ele não, bota qualquer outra pessoa, vai, engrossa a voz, vai você lá, eu te dirijo, vai, eu não vou fazer". Ela falou: "Entra, eu vou te dirigir, a gente faz fala por Ah, fala, que frase legal, por frase, se for preciso, não tem problema. Eu tenho legal. todo o tempo do mundo, de qualquer forma vai ser melhor e mais rápido do que esperar o Saido Chegar. chegar". Caramba, Então, reação, interpretação mais tudo ao mesmo frenética, tempo, tudo tudo ao junto. mesmo Você tempo. fez tudo É. junto da Aí eu interpretação ali. falei: "Caramba", eu falei: "Tá". O resultado ficou legal, mas lógico que foi um parto, né, pra sair, porque era difícil, era uma cena pra qualquer pessoa, pra qualquer dublador seria difícil, imagina pra quem nunca tinha dublado. Sim, E aí foi a primeira vez que eu fiz, eu tenho esse papelzinho até hoje, papelzinho que da Herbert legal, lá, muito legal, legal, Law and Order, Lei e Ordem. legal. E, enfim, e aí desse dia em diante ela me abriu várias portas, me indicava sempre para outros diretores, falou: "Ah, escala, ele está começando e tal, mas tem um potencial legal, é um cara do bem e tal", e aí, mas é isso, então assim, eu tive essa oportunidade de chegar lá, sabe, mostrar o meu trabalho, conhecer as pessoas, só um parênteses aqui também, aquilo que a gente estava falando de quando está começando e tal, eu percebi que cortar o texto faz diferença, as marcações e tal, isso faz toda a diferença, mas uma coisa que faz muita diferença também é quando você conhece o diretor. Quando você está trabalhando com quem você conhece, você fica relaxado, e aí o trabalho flui muito melhor, você consegue dublar. A verdade é essa. Legal. Porque quando você está começando, você tem o nervosismo de estar ali dublando pela primeira vez, de estar fazendo uma coisa, que é sempre a primeira vez, né, Sim, tem isso. Por mais que você faça uma série, por exemplo, Mike Ross, é sempre a primeira vez que eu estou dublando aquela cena. Então sim. é Você não sempre viu ainda, difícil. né? Você não sabe como é que vai ser. Nunca é fácil, nunca é simples, né. Então você está dublando uma coisa pela primeira vez.
num estúdio que você não está acostumado a ir, com pessoas que você não conhece. Você fica desse tamaninho, né, a pessoa fica e aí trava a garganta, trava tudo, a voz não sai, a interpretação vai para o espaço, então, quando você chega no estúdio que você já conhece as pessoas, chega, brinca e tal, não sei o quê, já está descontraído, pô, grava de primeira. Fala: "Caramba, fiz um negócio hoje que foi legal, pô, ficou bom e tal, pô, me elogiaram". Por quê? Porque você conhecia as pessoas. Ou até quando você E erra, assim né? Você não fica aquele negócio tipo, desculpa, sim. desculpa, né? Ah, Às vezes você fica, né? errar você vai errar Né? sempre, né. Errar a gente erra sempre. Isso daí errar, a gente erra. Dublar é só de vez em quando. Ah, Então verdade. assim, mas é isso, você errar com uma pessoa que você não conhece, num ambiente, né, entre aspas, Tudo novo. "hostil", que você não conhece ninguém, você tá nervoso e tal, Ah, errei. Errou a verdade. segunda vez, errou a terceira vez, você quer se jogar, né, passar por baixo da porta e ir embora. Então assim, isso faz toda a diferença. Não, Mas então assim, eu realmente não sei o que fazer. Se eu estivesse começando hoje, o que eu faria? Eu não sim. sei, não sei. Eu talvez, não sei, fazer, dublagem amadora mesmo, assim, em casa, gravar algumas coisas, alguns personagens que você acha legal, que tem a ver com a sua voz e tal, e colocar nas redes, sabe, começar a mostrar o teu trabalho para de repente as pessoas, né, caírem ali, por assistir, não sei, Até não para ter sei. talvez ter um termômetro, né? Se estão te Também ouvindo e ver é, se que se você é. tem elogio, assim, mesmo que não tecnicamente, no geral, é um sinal que pode ser que, eu sei fazer isso, talvez, né? Pelo menos É, um isso indício, né? isso é perigoso também, porque aí você pede para o teu pai, para o teu irmão, para Não o teu faça amigo isso, ver, não, não, aí não, aí aí não, aí fala assim: "Pô, tá ótimo, não. muito bom", aí tá Aí horrível, você né, tá fala: falando todo, tá "Nossa", interpretando tudo cantado. é, fala: "Tá excelente, você leva muito É, jeito, o troço tá horroroso". Então assim, é. leve em consideração, né, os comentários de Tenha pessoas filtro, que né? são da área, Sim, né, tenha pessoas filtro. que sabem do que estão falando, porque Sim. não vale. Familiar a gente releva, por favor. Então, assim, eu não sei, sinceramente, eu vou te falar que eu Não, não mas sei. O que show. que a Silvia falou? As outras pessoas falaram o quê? Faz A o quê Silvia quando tá falou começando? A Silvia falou assim para mim uma coisa que eu penso muito, que eu acredito, né? Ela falou, leve em consideração que você sempre está sendo observado. Estão Ah, isso sempre te sim. observando, porque Sim. tem gente que às vezes faz de qualquer jeito, tá ali. Tá. Ela Ah, falou, não, sempre, não. sempre saiba que você está começando, estão te observando. Né? Se Uhum. você, o completo não é só a sua interpretação, é você. Você, Matheus, É, você, Airan, claro, sempre. claro. E ela falou, mesmo eu tendo 30 anos de carreira, estou sendo Uhum. observado. Então ela Sim, leva isso em sim. consideração, desde que você entra no estúdio até a hora que você sai. Ela falou Sem isso, eu achei bem dúvida, isso legal aí sem também. dúvida. É, o que eu quero dizer, assim, como chegar, né, como conseguir entrar no mercado, isso eu realmente não sei. Agora, como você se comportar, como fazer para você se manter, depois que você consegue chegar e você gerar outras oportunidades a partir da primeira, aí sim, aí eu posso falar algumas coisas. Aí você pode, Pode, a pode. forma como se você se comporta, como você lida com as pessoas dentro e fora do estúdio, durante e depois e antes da gravação, faz toda a diferença. Não, Isso, ótimo. você pode chegar, fazer um trabalho mediano, chegar lá, falar: "Ah, bom dia, sim, tudo bem e tal, não sei o quê, bá tal", fez a ceninha lá, não comprometeu, mas também não foi nada genial. Ah, ok, passou. Mas, pô, você é um cara legal, você chegou, cumprimentou todo mundo, você não se atrasou, você chegou antes. Esse é, Né, porque tem gente que: "Ah, não, eu não cheguei atrasado". Não, mas você chegou faltando 1 minuto para entrar no estúdio, então você chegou esbaforido, suado do ônibus, que você veio correndo pela rua para chegar na hora, e aí você entra no estúdio tá pô, incomodado para dublar é, ainda. aí você vai dublar, o cara tá falando baixinho, uma cena que é bem tranquila e tal, não sei o quê, você tá: "Não, pode, vamos lá, já ensaiei, pode gravar". Tal, não dá. Então você tem que chegar, baixar a bola, respirar, né, tal. A gente E uma você coisa que normal perguntou. Não, termina. fala, Pode fala. terminar, pode não, pode terminar. Não, uma coisa que normalmente a gente não faz, né, muita gente não faz, a gente aprende no teatro e aí chega na hora de dublar não faz, aquecer a voz, né. Verdade. É verdade. Aquecer, articulação, aquele "uou", "uá", "uá", aquelas coisas malucas que a gente É, faz no teatro, sim. cara, isso faz diferença pra sua dicção, para suas inflexões, pra hora que Sim. você vai dublar, isso faz toda a diferença, e as pessoas simplesmente esquecem, aprendem, depois bota no saco e leva pra casa, bota no baú e deixa lá, entendeu. Então assim, faz. Pode parecer maluco lá na sala antes de entrar ou quando entrar no estúdio, enquanto tá ajeitando o microfone, Você você tá tá no fazendo ambiente lá e para tal. isso, né? Você tá no Todo mundo vai todo achar mundo sabe, normal, te garanto você tá isso. nesse E ainda ambiente, vai né? achar legal, vão falar É, assim: "Pô, legal, cara, o cara tá, diferente, né", né? Uma o cara coisa que chega é para lá, faz fazer, vai ser diferente. Uma coisa é pra fazer, normal, mas vai ser diferente. sabe. Cuida da sua voz, isso é importante. Eu, por exemplo, eu não bebo nada gelado, eu não bebo água gelada. Antes de dublar então,
assim, tipo, tem um horário depois do almoço, aí a galera vai almoçar e depois toma um sorvete de sobremesa. Esquece, a minha voz, se eu fizer isso, vela. Ela sai Nossa, totalmente velada, sai uma coisa assim que eu não consigo projetar direito, a minha parece que voz não fica sai velada. direito, né? Fica estranho, fica Entendi. diferente, fato é que fica diferente. Legal. Então, assim, até Coca-Cola, chocolate, determinados alimentos, né, e bebidas que não são legais você consumir antes de dublar, e outros que são legais, maçã, por exemplo, é astringente, né, limpa, então é bacana. A água está sempre hidratando, mas em temperatura ambiente, Normal. normal. Que mais que eu posso dizer? Ler bastante em voz alta, a interpretação faz toda a diferença. Essa coisa de sincronismo, o Pro Tools faz pra gente, a inteligência artificial Ó, aí. de sincronismo, ó, se eu estiver falando besteira, você fala, mas uma vez uma menina perguntou de questão de sincronismo, eu falei assim, ó, se você. Aí eu não tô falando da qualidade, tô falando só do sincronismo. Se você Uhum. tiver 10 palavras no inglês, e você falar 10 frutas em português, vai sincronizar. Se for sincronismo, esse é o de menos, assim. É, é. Tirando a qualidade, mas de sincronismo, se tá Uhum. igual, vai dar certo. Sim. Se, Se tiver a métrica ah, parecida, número é, de sílabas parecido e ah, tal, você vai falar um monte de coisa ali, exatamente. tá dentro, começou junto, terminou junto, tá certinho, tá show, beleza, tá, interpretação, cadê? Né. Exatamente. Então, assim, cuide da interpretação, porque o sincronismo, a gente tem a festa da Xuxa, né, estica e puxa. Você pega você pega: Que show da Xuxa é esse, meu É, filho? Puxa pra lá, puxa pra cá", esticou, botou no lugar, acabou. é, Agora a interpretação não tem como fazer, cara, então a interpretação tem que ter lá na hora que você vai dublar, tem que ter o ator, tem que ter a interpretação. Então isso faz a diferença, inclusive pra IA, né. Então, a interpretação é a chave de tudo, por isso tem que ser ator, a gente volta àquilo que a gente estava falando lá no começo. E, legal. cara, o que mais que eu posso dizer? O comportamento mesmo, o comportamento dentro e fora do estúdio, eu acho que isso faz muita diferença, Não, muita também acho, diferença. também acho. Pontualidade faz muita diferença, disponibilidade, sabe, tá sempre atento lá no WhatsApp, passou um horário, uma escala, sabe, responde rapidinho, sabe, se você tá gravando, manda só fala assim: "Me dá 1 minuto", já te respondo, entendeu. Sim, Mas dá uma satisfação estou aqui, né? e tô aqui, sabe. E, enfim, tenta adequar sempre o horário da melhor forma possível. Quantas vezes, né, estúdio manda mensagem pra mim: "Ah, dá pra gente trocar, pra botar, porque eu preciso encaixar, então não sei o quê". Pô, claro que dá. Se não der, eu vou falar: "Olha, desculpe, dessa vez eu não consigo te ajudar". Mas sempre que dá, na mesma hora, sabe, assim, claro, vamos pô, bota outro horário, bota outro dia, tudo bem, não tem problema nenhum, vamos embora, sabe. Legal. Então essa coisa, sabe, assim, ser mais empático, educado, presente e se relacionar bem com as pessoas, sabe, chega na boa, não chega achando que você é o máximo, também não chega achando que você é o mínimo. Ser cordial, né? Ser É cordial. claro, né, cara, são questões básicas Sim. do dia a dia, da É convivência, educação, né, né? da vida. Educação. Pois é, não é nem da O dublagem, né, padrão não é mesmo, nem do ser eu humano. chego, eu cumprimento o servente, o porteiro, sabe, O a dono, moça tudo bem. o dono exatamente, exatamente. Isso, assim, eu não aprendi, mas eu lapidei na época que eu fazia novela, na época da Rede Manchete, Chica da Silva, foi a primeira novela que eu fiz, assim mesmo, personagem, que era muito legal, porque era diferente da Globo, a Manchete era uma família, então a gente conversava com todo mundo, eu Legal. conhecia desde o faxineiro lá, o carinha que fazia a limpeza do banheiro, até o Avancini, né. Caramba, que legal. Então, todo mundo a gente sentava para almoçar, o refeitório era todo mundo junto, Não, todo isso eu acho mundo, muito legal. Isso eu acho todo legal. mundo. E aí eu percebi que eu falei: "Cara, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém". Eu tô vendo os caras aqui que são famosos, sabe, que eu, putz, cansei de ver na televisão e tal, não sei o quê, os caras sentam do meu lado, batem papo e tal, conversam, a maioria, né, a grande maioria, felizmente, a grande maioria. Sim. E aí eu comecei a perceber que, assim, esse pedestal, essa coisa, sabe, tal, isso é desnecessário e é bobo até, na verdade, né. Então, assim, chega, conversa com todo mundo, se relaciona. Por outro lado também, assim, estava falando dessa coisa do horário, né, da pontualidade, de falar com todo mundo e tal. Sim. Tem gente que chega, assim, 1 hora antes e aí fica na fofoca, né, ali na sala Tem que de tomar espera, ali na cuidado recepção. com tudo, né? Aí É um xadrez, aí né? também É um aí xadrez. também já não é muito legal, né, entendeu. Então, assim, também não é nem 8 nem 80. Então, Ainda mais assim, sendo chega novo, né? Ainda mais sendo novo, né? pois é. Sabe, de repente você está se relacionando com uma pessoa que não é muito bem vista e fala: "Ih, é amigo do fulano", isso aí, Ou putz, às vezes já pode nem acontecer, porque o ser humano é assim, às vezes não foi com a sua cara, você é novo, já pode também, queimar o seu também. cartucho e
Faz Às vezes parte. você é queimado por coisas que você nem sabe que você É, não fez. pronto, isso que eu quis dizer, falou perfeitamente, exatamente É, isso. O que que sabe. aconteceu, né? Não, mas show de bola, cara. Então assim, se manter é o mais importante. Agora, chegar hoje em dia, realmente eu não sei o que fazer, e o que não fazer Não, pô, tá você falou incluído bastante aí, tá coisa aí. implícito nessas Não, coisas falou aí, muita então coisa. Falou é mais ou bastante menos coisa. isso. A gente faz um workshop, eu conto tudo o que fazer e o que não É, fazer, o aí mais caminho das detalhado. pedras. É, Com certeza não vou dizer como você vai entrar, nem vou te prometer que você vai entrar. mas algo eu Fora vou isso, o falar. resto eu falo tudo. Show de bola. Cara, queria agradecer demais, foi muito legal falar com você. Imagina. Desculpa passar, a gente ficou acho que mais de 1h20 aqui falando. É que pra Ah, mim foi depois muito. edita, cara. Não, mas não é por isso não. Isso aqui eu vou deixar gravado mesmo, porque Tá, beleza. sua disponibilidade, eu gostei muito de falar com você de verdade. Assim, foi muito natural, pelo menos da minha parte, achei bem legal, assim, bem Legal, legal. fluido, vamos dizer assim. Sim, 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 Espero que você tenha fluiu. gostado, cara. Com certeza, cara. Pô, Matheus, muito legal. Primeiro, pelo convite, né, te agradeço. E pelas perguntas diferentes também, bem legal. Eu tentei mudar o máximo que deu. Algumas acaba fazendo, que não tem como, que é a nossa profissão. Vou ter que falar de algumas coisas. Mas no geral, acho que Sim, eu sim, tentei me afastar o máximo do comum. Assim que deu. claro. Assim. Valeu, muito obrigado aí pela disponibilidade. Gostei pra caramba de falar com você. E sucesso, tô te acompanhando sempre aqui. Sucesso pra nós, sucesso pra nós. Valeu, Que a cara. gente se cruze aí pelos estúdios qualquer Tomara. dia. Um abraço, né? Valeu. Valeu, Matheus. Abraço. Abraço.